Ele só queria zerar seu jogo de VR favorito, mas ele acordou dentro do game, como um vilão, um personagem fraco destinado a ser traído e morto pelo seu próprio irmão mais velho. Só que ele despertou uma habilidade secreta, um poder apelão capaz de quebrar todas as regras. Essa história está muito boa, galera. E para ajudar o canal, deixe um hype no vídeo e se inscreva. Estamos querendo bater a meta de 20 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. A história começa com nosso herói correndo pela rua enquanto explica que seu nome, Ju Ingongo, Ju significa protagonista. Ele chega numa loja e seus amigos já o recebem tirando sarro do nome dele. Ele manda o amigo parar de zoar e pergunta se ele guardou o jogo, e o cara confirma que sim. Aí o amigo mostra pra ele a caixinha do jogo, que é o remake tão esperado chamado Night Saga Reri. O jogo é sobre uma guerra entre humanos e demônios, e nele você joga como o herói humano chamado Lor. E o grande vilão da história é o filho mais velho do rei demônio, um cara chamado Zephyr Ragnaros. Ele explica que já zerou o jogo original mais de 10 vezes, então conhece absolutamente tudo sobre a história. A grande novidade é que essa nova versão do jogo é a primeira a ser lançada com tecnologia VR. Com o jogo em mãos, ele finalmente chega em casa e já vai direto para o seu quarto para começar a jogatina. Ele insere o cartucho do jogo no console e se ajeita na cadeira com o capacete de VR. Com um sorriso, ele diz que vai pegar leve e jogar só por 8 horas, mergulhando na inicialização do jogo. Uma luz forte toma conta de tudo, e quando a visão dele volta, ele se vê olhando para um teto estranho. Ele aparece sentado numa cama dentro de uma tenda e se pergunta se já entrou no jogo de verdade. Mas aí ele percebe algo estranho ao notar que seu rosto agora tem orelhas pontudas, o que o surpreende. Olhando para o próprio corpo, ele se choca ao ver que está controlando um personagem de cabelo branco que não reconhece. De repente, uma voz grossa vem da entrada da tenda perguntando se ele ainda estava dormindo ali dentro. Um orc gigante abre a cortina e manda ele sair logo, falando que eles têm um dia bem ocupado pela frente. Ele fica maravilhado com o realismo, elogiando os gráficos, mas o orc fica confuso sem entender o que é isso. Surpreso, ele percebe que pode conversar com os NPCs, algo que não foi mostrado nos anúncios do jogo. Ele pergunta o nome do orc, que responde se chamar Karak e fica surpreso por ele ter esquecido. Karak então o apressa, dizendo que todos estão esperando pelo príncipe Shutra e que é para ele ir logo. Embora surpreso, ele saca que virou Shutra Ignas, o nono filho do rei demônio, e fica confuso por não ter escolhido o personagem. Para tentar entender a situação, ele resolve fazer o gesto com a mão para abrir a janela de status. A janela de status aparece na sua frente, confirmando que ele é Shutra Ignas, um príncipe de nível 1. Ele analisa seus atributos e reclama que todos estão no nível 5, o que é mais baixo que um NPC comum. Curioso, ele decide checar suas habilidades e se depara com duas skills bem estranhas que ele não reconhece de jeito nenhum. Ele fica intrigado com a habilidade mero ajuste de configuração do protagonista e se pergunta o que ela realmente faz. Orc perde a paciência e grita para ele sair logo da tenda, e ele responde que já tá indo. Sem mais demora, ele finalmente sai da tenda seguindo o orc grandalhão para ver o que tá acontecendo lá fora. Ele fica completamente chocado e sem entender nada ao ver a cena que o espera do lado de fora. Ao sair, ele dá de cara com um exército gigantesco de orcs alinhados e prontos para marchar. Ele pergunta pro Karak que clima de guerra é aquele, mas o orc manda ele parar de falar besteira. Aí ele fica em choque quando o orc revela que a missão deles é eliminar a tribo do Trovão Escarlate. O exército começa a avançar e ele entra em pânico, gritando que nem teve um tutorial para aprender a lutar. Ele então se lembra que a tribo Trovão Escarlate se rebelou e ele precisa resolver isso com seus irmãos. Ele estranha levar só 10 pessoas para a guerra, mas Karak corrige dizendo que é apenas uma patrulha de rotina. O orc fica desconfiado, perguntando se ele comeu algo estragado para estar agindo de forma tão estranha. Já na floresta, ele faz um gesto com a mão e consegue abrir uma interface holográfica do jogo. Ele comemora ao ver que abriu o minimapa, decidindo que vai deixar ele sempre ativado para facilitar. Shotra olha o mapa e percebe um caminho escondido, se perguntando se aquilo seria um evento secreto do jogo. Karak olha o próprio mapa e reclama que o caminho normal deles vai demorar uma eternidade para ser percorrido. Aí Shotra toma a frente e diz para todos o seguirem, pois ele conhece um atalho muito mais rápido. Mesmo desconfiados, o grupo de orcs começa a seguir Shotra pela rota alternativa que ele indicou na floresta. O caminho se mostra bem difícil, forçando todo o grupo a escalar um penhasco rochoso bem íngreme. Shotra fica completamente
completamente exausto com o esforço físico, suando e ofegante por causa do seu baixo nível. Depois de muito esforço, eles finalmente chegam ao destino, uma porta de pedra gigante escondida no meio do mato. Karak fica impressionado e pergunta como Shotra achou o lugar, questionando se ele por acaso é um mago. O orc percebe que Shotra tá exausto e ele reclama mentalmente de como um personagem nível 1 é fraco. Quando Shotra se aproxima para abrir a porta, uma aura dourada explode do corpo dele, deixando ele surpreso. Shotra fica totalmente chocado com a aura dourada que explodiu do corpo dele sem nenhum aviso prévio. De repente, uma notificação de Merryweather Web surge na sua frente, deixando ele ainda mais confuso com a situação. Ele não consegue acreditar que subiu de nível só por ter andado, achando aquilo tudo muito bizarro e sem sentido. Para melhorar, todos os seus status subiram em 2 pontos e ele ainda ganhou 2 pontos de habilidade extras. Shotra fica com uma cara de bobo enquanto tenta processar o quão roubado é esse ganho de poder repentino. Karak apressa ele para entrar na caverna e Shotra concorda, já se preparando para seguir o grupo para dentro. Ele pensa que não sabe o que tem lá dentro, mas pelo menos não está sozinho nessa exploração. Aí ele se lembra da sua habilidade e entende que o meu ajuste de protagonista é basicamente uma armadura de roteiro. O grupo entra na caverna escura que parece ter sido escavada por alguma criatura bem habilidosa. Karak explica que os anões devem ter cavado aquilo, mas que eles não existem mais no reino demoníaco. Ao avançar, Karak fica de boca aberta ao se deparar com uma sala cheia de tesouros e armas brilhantes. Os outros orcs comemoram, gritando que acharam o ouro e que os anões deixaram todas as armas para trás. Eles começam a pegar tudo que conseguem, mesmo que seja pesado, enquanto Shotra apenas observa a cena calado. Mas quando Shotra tenta pegar as armas, várias mensagens de erro aparecem dizendo que ele não tem nível suficiente. Mesmo assim, ele decide levar tudo e começa a procurar um jeito de guardar os itens no seu inventário. Shotra se concentra e com um simples pensamento de pegar, ele consegue fazer um item desaparecer e ir para o inventário. Ele percebe que o sistema é simples, bastando tocar e pensar em pegar para guardar qualquer coisa que ele queira. Enquanto guarda os itens, Shotra olha para o mapa e se assusta ao ver vários pontos vermelhos surgindo de repente. Percebendo o perigo iminente, ele grita desesperadamente para os orcs recuarem, deixando todos eles confusos com a ordem. Do nada, uma rachadura vermelha aparece na parede da caverna, indicando que algo ruim vai acontecer. A área explode numa energia sinistra, revelando a chegada de Kaishan e sua tribo do Trovão Escarlate, prontos para a briga. Kaishan não perde tempo e já dá a ordem para matar todo mundo, fazendo seus guerreiros avançarem com tudo. A batalha começa com os orcs se enfrentando, e Shotra fica ali no meio do caos com uma espada na mão. Ele fica sem saber o que fazer, mas aí tem a ideia de pelo menos tentar roubar os abates para ganhar EXP. Shotra então entra na briga, se aproveitando de um inimigo que já estava sendo atacado por um de seus orcs. Com um grito, ele salta com toda a força para cima do orc vermelho, tentando dar o golpe fatal, mas para sua surpresa, a arma que ele pegou se quebra no impacto, deixando ele completamente chocado com a situação. O orc vermelho vira para ele com os olhos brilhando de raiva, rosnando e pronto para revidar o ataque. O inimigo avança com tudo para cima de Shotra, que grita de pavor ao ver o perigo vindo na sua direção. Como sortudo que é, enquanto corre ele tropeça e cai de cara no chão. Ele entra em pânico total ao ver seu HP com apenas 1 ponto, gritando desesperado com a morte iminente. O orc vermelho avança para finalizar ele e Shotra fica paralisado no chão, só esperando o golpe fatal. Com os olhos fechados, ele só consegue gritar de medo, já aceitando que ali seria o seu fim. Mas na hora H, Karak se joga na frente para protegê-lo, bloqueando o ataque do inimigo com seu corpo. Karak grita mandando o príncipe sair dali, mas Shotra continua no chão, chocado e só conseguindo gaguejar o nome dele. Enquanto isso, Karak enfrenta o orc vermelho numa trocação de golpes frenética, defendendo o príncipe com sua vida. Ainda tremendo, Shotra olha para as próprias mãos e tenta se acalmar, repetindo para si mesmo que é só um jogo. Ele decide que já chega de tanto realismo e medo, tentando abrir o menu para poder sair daquela situação. Ele abre a janela de status e vai direto para a aba de habilidades, mas descobre que ainda não possui nenhuma. Ele procura desesperado pelo menu, mas entra em choque ao perceber que não existe nenhuma opção para deslogar do jogo. A ficha finalmente cai e Shotra se desespera ao pensar na possibilidade de estar preso para sempre dentro do jogo. De longe, ele observa Kaichan no meio da batalha, conjurando uma magia enquanto os orcs se enfrentam ao redor. Nisso, o orc vermelho lança uma magia poderosa que explode numa luz rosa. Com o perigo se aproximando, Shotra entra em pânico e grita para si mesmo que não pode morrer ali de jeito nenhum. Mas ele nem mesmo consegue desviar, sendo atingido no peito pelo golpe do inimigo. O impacto o faz voar diretamente contra a parede da caverna, levantando detritos
detritos e poeira. Depois do ataque, ele fica ali no chão, completamente sem ar e sentindo a dor real daquele golpe. Kai-chan não perde tempo e já vem correndo na direção dele para continuar o ataque sem piedade. Conjurando mais uma magia poderosa, o orc se prepara para dar o golpe final e acabar com a luta. Aí tudo fica escuro, o HP do protagonista zera e ele aparece sozinho num vazio infinito. Shutra se pergunta onde ele tá, lembrando que tinha certeza que tinha sido derrotado pelos orcs na caverna. Ele entra em pânico com o rosto suando frio, começando a se questionar se por acaso ele acabou morrendo. De repente, uma luz dourada muito forte aparece na sua frente, fazendo ele se virar surpreso sem entender nada. Uma voz misteriosa então fala com ele, dizendo que ele é a existência destinada daquele lugar ali. Aí uma mulher com aparência de deusa surge na luz e estende a mão, ordenando que ele conquiste e domine. Shutra fica completamente chocado com aquelas palavras, sem conseguir processar direito o que acabou de ouvir da mulher. A luz dourada fica ainda mais forte por um instante e depois desaparece por completo, deixando tudo escuro de novo. A cena então volta para a caverna, mostrando que a batalha entre os orcs de Karak e a tribo inimiga continua. A luta tá um caos total, com os orcs vermelhos do Trovão Escarlate levando a melhor sobre os guardas. No meio da confusão, Kai-chan aparece com um ar vitorioso, observando seus guerreiros massacrarem o grupo do príncipe. Kai-chan debocha do grupo, se perguntando se eles são ignorantes ou só estúpidos por virem tão poucos. Ele então dá a ordem para matar todo mundo sem perder tempo, mas de repente Shutra começa a brilhar. Kai-chan fica chocado com a aura dourada, se perguntando se aquilo foi um despertar e como Shutra ainda está vivo. Uma notificação do sistema aparece na frente de Shutra, avisando que ele acabou de adquirir a habilidade telecinese. Ele fica sem entender nada, se perguntando quando foi que ele aprendeu essa habilidade de telecinese do nada. Aí ele olha a janela de status e se choca ao ver que ganhou uma subclasse nova chamada Cavaleiro da Conquista. Kai-chan se irrita e grita com seus guerreiros, mandando eles pararem de enrolar e matarem logo aquele desgraçado. Karak, todo machucado, vê o príncipe de pé e fica surpreso, chamando por ele sem acreditar no que vê. Os orcs do Karak se animam e gritam que o príncipe não pode se ferir, avançando para cima dos inimigos. Os guardas então formam uma barreira em volta de Shutra, protegendo ele do avanço da tribo do Trovão Escarlate. Shutra fica confuso, pois ele sabe que Cavaleiro da Conquista não é uma das classes disponíveis no jogo. Ele se pergunta o porquê daquilo, e ao segurar a espada quebrada, uma energia dourada começa a fluir para ela. Com uma cara séria, ele sente como se já soubesse o que fazer, com feitiços ecoando na sua cabeça. Ele grita que o poder da conquista será o poder de um rei e usa a habilidade menos sob a bandeira do rei. A habilidade dá um buff para todos os aliados, e um dos orcs grita que sua força está transbordando. Os orcs de Karak, agora envoltos numa aura dourada, gritam para varrer todos os inimigos da frente deles. Com a força extra, os orcs avançam e começam a massacrar a tribo do Trovão Escarlate com facilidade. A batalha vira completamente com os orcs de Shutra dominando o campo e derrotando todos os inimigos no caminho. Kai-chan fica chocado ao ver a cena, se perguntando como é que eles ficaram tão mais fortes de repente. Com uma cara de total descrença, Kai-chan fica ali parado pensando em como toda aquela situação é absurda. Kai-chan observa seus guerreiros sendo massacrados pelos orcs bufados, tentando entender o que está acontecendo no meio da luta. Aí ele olha pro Shutra ajoelhado com a adaga e saca que ele é o responsável por tudo aquilo. Kai-chan fica furioso e grita para ele parar, lançando várias pedras em volta em magia na direção do príncipe. Mas Shutra nem se abala e encara o ataque vindo na sua direção com um olhar bem sério e determinado. Mas então Karak se joga na frente do príncipe e usa o próprio corpo para bloquear o ataque mágico. Shutra então aponta diretamente pro Kai-chan e dá a ordem pro Karak ir pra cima dele com tudo. Kai-chan fica em choque com a velocidade do orc e grita desesperado pedindo para eles esperarem um segundo. Mas Karak nem dá ouvidos e com um único golpe acaba com a vida de Kai-chan. Com o líder derrotado no chão, os outros orcs vermelhos ficam paralisados de choque sem saber o que fazer. Os inimigos começam a fugir e Shutra observa os orcs gritando para não deixar o inimigo escapar. Uma notificação do sistema aparece dizendo que os méritos do general são para o seu rei, deixando Shutra confuso. Logo em seguida, 3 avisos de level up aparecem de uma vez só, deixando o príncipe completamente chocado com aquilo. Ele fica com um sorriso no rosto se perguntando por
por que o nível dele subiu tanto de repente assim. Enquanto isso, Karaki olha para a própria mão brilhando e se pergunta o que é exatamente aquela força toda que sentiu. Ele fica com a expressão séria, tentando entender a origem daquele poder repentino que tomou conta do seu corpo. Aí ele se vira e olha diretamente pro Shutra, que tá ali parado observando tudo com uma calma bem estranha. Com um sorriso confiante, Karaki começa a desconfiar que todo aquele poder que ele sentiu veio por causa do príncipe. A cena então muda pro acampamento à noite, com os orcs descansando e se aquecendo ao redor da fogueira. Já dentro da tenda, Shutra procura desesperado em várias telas, reclamando que não acha o botão de deslogar. Sentado na cama, ele segura o menu e tenta se acalmar, repetindo para si mesmo que precisa manter a calma. Ele começa a pensar e chega a duas possibilidades. A primeira sendo que ele está preso na realidade virtual. A segunda possibilidade, que ele mesmo acha uma loucura, é que aquilo tudo não é um jogo, mas sim a realidade. Ele se lembra das histórias que leu, pensando que pode ter entrado no mundo do jogo ou num lugar parecido. Shutra lista as evidências, como um cenário super realista e os NPCs que conseguem conversar normalmente com ele. E o mais importante para ele é que não tem nenhuma censura, o que ele confirma olhando para as próprias calças. Ele fica com o olho arregalado, se perguntando se aquilo é mesmo outro mundo e se ele vai ter que morrer ali. Desesperado, ele tenta se animar pensando que pelo menos ele é um príncipe e não um orc ou um ogro. Nisso, Karaki aparece na entrada da tenda e pergunta se o príncipe tem um tempinho, deixando o Shutra surpreso. Shutra chama o nome dele, e o orc fica ali parado na entrada com a cara bem séria sem falar nada. Já do lado de fora, sob o céu estrelado, Shutra pergunta por que ele de repente quer um treino de espadas. Karaki explica que como Shutra é seu líder, saber o nível dele vai ajudar a se prepararem para o futuro. Com a espada de madeira na mão, Shutra fica ali parado com a cara de quem não tá entendendo nada. Karaki então fala para ele não se preocupar, prometendo que vai pegar o mais leve que conseguir durante o treino. Shutra dá um sorrisinho de canto e pergunta se esse é o jeito certo de se falar com o príncipe. Aí ele avança com tudo pra cima do orc, gritando que se é pra lutar, então é pra lutar a sério. Karaki se prepara pronto para defender o ataque do príncipe. Shutra tenta atacar, mas Karaki fica confuso com o golpe, que não faz nem cócegas nele. Aí o protagonista começa a dar vários golpes no Karaki, que fica parado sem sentir absolutamente nada. Karaki até comparou a situação como se fosse um ovo batendo numa pedra. Karaki então ataca de verdade, e Shutra nem consegue defender, sendo jogado pra trás com a força do golpe. Caído no chão, Shutra reclama que não era para ele ter batido tão forte, e Karaki pergunta se ele tá bem. De repente, uma notificação aparece na sua frente, avisando que ele adquiriu a habilidade de esgrima básica nível 1. Ele fica chocado e se pergunta quando foi que ele aprendeu esgrima, já que não se lembra de nada. Aí a ficha cai e ele entende que ganha habilidades quando experiencia ataques diretamente com o corpo, igual aconteceu antes. Karaki sugere terminar o treino por ali, mas Shutra o interrompe perguntando quem foi que disse que já acabou. Shutra se levanta do chão com a espada na mão e diz com um olhar determinado que ele tá só começando. Com um sorriso no rosto, ele avança correndo com tudo pra cima do Karaki, pronto para continuar o treinamento. Ele tenta atacar, mas Karaki bloqueia o golpe, criando uma faísca de impacto entre eles. Karaki fica surpreso e pensa consigo mesmo que os movimentos do príncipe de repente ficaram muito melhores que antes. Ele se pergunta por que Shutra era tão ruim no começo, achando impossível a habilidade dele ter melhorado do nada. Os dois então começam a trocar golpes de espada de madeira, com Shutra conseguindo acompanhar os movimentos do orc. Depois de mais uma troca de golpes, Shutra aterrissa no chão com uma pose confiante, mostrando que tá pegando o jeito. Com um sorrisinho convencido, ele pergunta pro Karaki o que ele achou, dizendo que acha que não foi nada mal. Shutra então pergunta qual é o nível do Karaki, que responde que da última vez que checou, ele era nível 21. Ele repete o número 21 e olha para sua própria tela de status com um ar pensativo, planejando alguma coisa. Shutra olha seu status e vê que tá no nível 7, falando para si mesmo que logo vai alcançar os outros. Ele pensa que todo mundo nesse mundo tem nível, mas precisam de uma magia especial para poder ver o deles. Aí ele saca que poder ver os próprios status e usar pontos de habilidade é uma vantagem gigantesca sobre todos. O treino com Karaki continua, com Shutra atacando com mais agilidade e conseguindo trocar golpes de igual para igual. Com um olhar determinado,
eliminado, ele pensa consigo mesmo que com essas vantagens ele consegue sim ficar mais forte. Mas aí ele se corrige, percebendo que na verdade ele pode ficar mais forte e muito mais rápido que os outros. Ele se lembra do arco dos demônios do jogo, que conta a história de como Zephyr se tornou o Rei Demônio. Ele pensa que tem muitos eventos até o final, mas o mais importante é quando Zephyr supera todos os irmãos. Esse evento acontece no ano 50E7, que é quando Zephyr mata todos os seus irmãos para alcançar seu objetivo. Sentado na floresta, ele saca que a palavra-chave é Meru Todos, o que significa que ele também vai ser morto. Shotra decide que precisa evitar sua morte a todo custo e o melhor jeito para isso é se tornando mais forte que Zephyr. Karaka aparece e pergunta o que ele está fazendo ali, e Shotra quer saber se por acaso aconteceu alguma coisa. O Orc então lembra ele que tem uma reunião hoje, mas Shotra fica surpreso. Karaka apressa ele dizendo que tá todo mundo esperando, deixando o príncipe ainda mais confuso com a situação toda. A cena então muda pro acampamento e depois para dentro da tenda, onde Shotra tá numa mesa dando uma risada forçada. Shotra fica nervoso na mesa e gagueja que eles chegaram cedo enquanto seus dois irmãos o encaram. O sétimo príncipe, Chris Moonlight, manda ele relaxar e ser menos formal, já que eles são todos irmãos ali. A oitava princesa, Caitlyn Moonlight, comenta que apesar de serem irmãos, essa é a primeira vez que se encontram. Chris diz que tá tudo bem e que é pra Shotra chamar eles pelos nomes e ele concorda meio sem jeito. Shotra pensa que os dois são filhos da quarta rainha e se lembra que eles eram um saco no jogo. Ele se recorda que um ano antes do massacre, um evento crucial acontece com esses dois irmãos na história. A lembrança que ele tem é que os dois acabam morrendo pelas mãos do Zephyr e dos outros príncipes. Ele sabe que o motivo para a morte deles tem tudo a ver com o segredo do nascimento da Caitlyn. O grande segredo que ele conhece do jogo é que a princesa Caitlyn na verdade é uma filha bastarda. Kaiten o questiona por que ele lutou sem seguir o plano, e Shutra se defende dizendo que não sabia. Kaiten fala que vai dar uma olhada nele, deixando Shutra meio sem reação com a aproximação repentina dela. Ela se aproxima para ver se ele tá machucado em algum lugar, e ele fica todo surpreso com a preocupação. Aí ela dá uma bronca falando que ele é o mais fraco de todos e devia ter tomado mais cuidado. Ele fica se perguntando por que ela tá preocupada, já que os filhos do Rei Demônio não eram próximos assim. Chris também avisa que ele vai levar uma bronca de verdade se fizer algo perigoso de novo, e ele concorda. Shutra fica pensando o que diabos está acontecendo, se perguntando se os irmãos dele na verdade são gente boa e gentis. Ele fica com um olhar pensativo analisando a situação e começando a bolar um novo plano em sua mente. Ele se lembra que os licantropos usam aura, e pensa que pode aprender se usar o mesmo método das skills. Shutra então se vira pro Chris e fala que tem um favor para pedir, deixando o irmão mais velho surpreso. Com um sorriso e olhos brilhando, ele aponta pro irmão e pede com jeitinho para ele bater nele. Chris e Kaiten ficam completamente chocados e sem palavras com o pedido bizarro do irmão mais novo deles, mesmo fora da tenda, com um grito surpreso ecoando a confusão total dos dois irmãos. A cena muda para um lugar desolado, onde uma batalha sangrenta entre criaturas vermelhas explode com tudo. A luta é um massacre total, com explosões para todo lado e corpos espalhados pelo campo de batalha. No meio do caos, um guerreiro vermelho gigante com armadura pesada gira e ataca vários inimigos menores. As criaturas menores gritam um urro de guerra, enquanto um líder misterioso com olho brilhante observa a matança. O guerreiro gigante acerta um golpe devastador num dos inimigos, que grita de dor ao ser arremessado. Ele é então atacado, mas o golpe que recebe causa apenas um pequeno arranhão. O guerreiro olha para o atacante com uma expressão fria e impiedosa. O inimigo, muito menor, olha para cima em puro pavor, guinchando de medo ao ver o perigo iminente. O guerreiro gigante grita e esmaga o chão com um golpe poderoso, levantando poeira e destroços para todo lado. O líder deles grita para matar todo mundo, prometendo uma recompensa para quem conseguir mais abates na batalha. Incentivados pela promessa, um exército de orcs verdes avança com tudo para cima dos inimigos, gritando em fúria. A batalha explode num caos de golpes e explosões, com os dois exércitos se enfrentando num campo aberto. De repente tudo fica escuro e Shutra aparece sozinho num vazio, completamente confuso com a mudança de cenário. Uma mulher com aparência de deusa surge numa luz dourada, e Shutra parece reconhecê-la. De repente Shutra se vê cercado por várias silhuetas misteriosas na escuridão, sem reconhecer ninguém.
Ele se pergunta quem são aquelas pessoas, pois não se lembra de nenhum daqueles personagens no jogo Night Saga. A mulher de antes reaparece atrás dele, e ele se vira surpreso sem entender o que ela tá fazendo ali. Shutra fica chocado com a situação, e de repente uma luz dourada muito forte toma conta de tudo ao redor. Shutra acorda deitado na cama sem entender nada, olhando pro teto e se perguntando o que aconteceu. Ele se senta na cama com a mão na cabeça, se perguntando se tudo aquilo que ele viu foi só um sonho. De repente o Karaki aparece do lado dele e pergunta se ele já acordou, dando um susto enorme no Shutra. Ele pula para trás assustado e reclama do susto, mas o Karaki só olha para ele e diz que ele parece bem. Aí o Karaki vira de costas e pergunta por que ele pediu para a princesa bater nele, falando que ele ficou insistindo. Enquanto o Karaki fala, uma aura de poder começa a brilhar em volta do Shutra, deixando ele surpreso com a sensação. Uma notificação avisa que ele obteve a aura nível 1, e ele fica ali sentado sentindo o poder e comemorando. Karaki fica surpreso e pergunta se dá para despertar a aura só apanhando, e o Shutra confirma que é mais ou menos isso. O Orc então entende tudo e pergunta se foi por isso que ele ficou forte na luta, e o Shutra confirma. Shutra pergunta se aconteceu alguma coisa enquanto ele dormia, e o Karaki de costas confirma que sim, aconteceu. Karaki avisa que a força principal também venceu a tribo, e Shutra fica confuso perguntando que força principal é essa. Shutra achava que eram só eles, mas Karaki explica que a tribo é gigante e ele pergunta quem estava no comando. O Orc então revela que era o General Bandal, deixando Shutra completamente chocado ao ouvir aquele nome familiar. Ele se lembra que Bandal é um dos mais fortes e que ele gostava muito dele quando jogava como Zeph, com os olhos arregalados. Shutra tem uma epifania e percebe que essa pode ser a grande chance que ele precisava. Ele se lembra que Bandal só vira subordinado do Zephyr no ano 5015, o que significa que ele ainda tá livre. Com um sorriso malicioso, ele saca que isso significa que ele pode pegar o general para ele primeiro que todo mundo. Ele pensa em tudo que sabe sobre o Bandal, lembrando que a parte mais importante para recrutá-lo é vencê-lo. Shutra fica confiante, pensando que com tanta informação, ele consegue sim pegar o Bandal antes do irmão mais velho. Com um olhar determinado, ele decide ali mesmo que o General Bandal vai ser o seu primeiro grande subordinado. A cena então muda para o acampamento da Caitlyn, onde uma gritaria começa de repente sem aviso prévio algum. Chris fica de boca aberta, perguntando como ele conseguiu alcançar o primeiro nível de aura em apenas um dia. Com um sorrisinho convencido, Shutra pensa que aquilo é óbvio, já que ele botou todos os seus pontos em aura. Ele reflete que não foi uma decisão apressada, pois a aura melhora as capacidades físicas, e é bem útil. Chris continua sem acreditar naquilo, se perguntando se é impossível ou se é por ele ser da raça Gandharva. Aí o Chris muda de assunto e pergunta se o Shutra também consegue por acaso fazer um mapa do subterrâneo. Shutra pensa que não tem, mas se lembra do seu minimapa e pede uma caneta e papel para desenhar. Depois de um tempo, o mapa fica pronto e Chris se choca por ele ser muito mais detalhado que o dele. Com o braço no ombro dele, Chris o elogia chamando ele de gênio, e Shutra dá uma risada sem graça. Chris e Caitlyn percebem que podem usar o mapa para uma emboscada, já que os inimigos não sabem de nada. Chris então fala pro Shutra que tem mais uma coisa que ele precisa fazer, deixando o príncipe quieto só esperando. Já na floresta, Shutra pergunta se a missão é patrulhar de novo, se conformando por ser o mais novo. Ele acha bom ter reforços, mas Karaki diz que é graças a ele, e Shutra dá uma risadinha debochada. De repente, ele dá de cara com duas figuras encapuzadas no caminho e fica surpreso sem entender quem são. Ele se choca ao ver que uma delas é a Caitlyn, e pergunta se é a mesma irmã dele ali. Shutra pergunta o que ela tá fazendo com aquele manto, mas a Caitlyn só manda ele fazer silêncio na hora. Ela explica que tá seguindo ele em segredo só por precaução, caso alguma coisa perigosa aconteça durante a patrulha. Ela diz que a conquista tem que ser dele, e Shutra acha ela uma boba por apoiá-lo desse jeito. A outra garota se apresenta como Seira, a ajudante, e Shutra cumprimenta meio sem jeito com a situação. Caitlyn avisa que elas vão acompanhá-lo, e que é pra ele não se preocupar, e ele simplesmente concorda. O grupo do príncipe entra novamente no sistema de cavernas, caminhando com cuidado pela entrada escura e cheia de estalactites. Eles encontram as cavernas completamente vazias e se perguntam por que os anões deixaram tudo pra trás sem levar nada. Shutra pergunta sobre as armas que eles pegaram, e Karaki deduz que elas provavelmente não eram valiosas para os anões. Com as tochas acesas, o grupo continua a exploração, adentrando cada vez mais fundo nos túneis escuros da caverna. Karaki de repente para e avisa o príncipe que acha que tem alguma coisa vindo na direção deles ali. Shutra abre o minimapa e vê um monte de pontos vermelhos se aproximando, confirmando que devem ser os inimigos. Ele então se concentra e abre a janela do seu inventário, que mostra apenas um item guardado lá dentro. Ele pensa que pegou aquele item de feitiço de Flash justamente para uma situação de emergência como essa que estão passando.
Com o frasco na mão, ele avisa pro Karaki mandar todo mundo fechar os olhos assim que ele der o sinal. Eles olham pra frente e dão de cara com dezenas de olhos vermelhos brilhando na escuridão da caverna. Um enxame de aranhas de pedra aparece, então é explicado que elas andam em bando e têm veneno paralisante. Vendo os monstros se aproximando, Shutra grita desesperadamente para todo mundo fechar os olhos naquele exato momento. Ele então corre pra frente do grupo e arremessa com toda a força o frasco de poção na direção das aranhas. O frasco voa pelo ar brilhando intensamente, pronto para se quebrar no chão e liberar todo o seu poder mágico. A poção explode numa luz dourada gigantesca que ilumina a caverna inteira, cegando tudo que estava na escuridão. As aranhas de pedra gritam de dor, completamente desorientadas e vulneráveis por causa da luz forte e repentina. Shutra então dá ordem para atacar, explicando que as aranhas ficam inúteis quando são expostas à luz forte. Os orcs avançam com tudo para cima das aranhas cegas, começando a massacrar os monstros sem nenhuma dificuldade. A batalha vira um massacre unilateral, com os orcs acabando com as aranhas enquanto Shutra só observa de longe. Ele olha para o seu mapa e pensa que as aranhas de pedra sempre caçam em grupo, confirmando sua estratégia. Ele olha para o mapa e percebe que o ponto vermelho maior indica que todo grupo de monstros tem um líder. Com a espada na mão, ele grita para o Karaki segui-lo para eles irem direto pegar o chefão da caverna. Enquanto os outros orcs cuidam das aranhas menores, os dois passam correndo no meio da confusão para avançar. Shutra e Karaki correm lado a lado, se aprofundando na caverna para encontrar o líder das aranhas de pedra. Eles finalmente chegam no final e dão de cara com uma aranha gigante cheia de olhos, o verdadeiro chefe. Sem nem pensar duas vezes, Karaki já pula com tudo pra cima do monstro, gritando e levantando o machado. Ele acerta um golpe com toda a força, mas o machado bate na carapaça e cria uma explosão de luz. Karaki fica completamente chocado ao ver que seu ataque mais forte não fez absolutamente nenhum arranhão no bicho. O machado dele simplesmente ricocheteia, e ele reclama em voz alta de como o casco daquela aranha é duro. Shutra então se lembra de um detalhe importante, sacando que o machado não vai conseguir perfurar o exoesqueleto dela. Shutra pensa que a fraqueza do monstro é fogo, mas ele ainda não consegue usar magia de fogo para atacar. A aranha gigante se vira e encara o Karaki, que fica ali parado em choque sem saber o que fazer. O monstro então avança com tudo para cima do orc, que ainda está paralisado. Shutra grita pro Karaki usar fogo, mas o orc responde desesperado perguntando de onde ele vai tirar fogo. Caitlyn então grita pro Shutra levantar a espada dele, deixando o príncipe confuso com a ordem repentina da irmã. Ele levanta a espada e uma magia de fogo surge nela, deixando ele completamente chocado. Caitlyn aparece com uma aura mágica ao seu redor e pergunta se aquilo é o suficiente. A aranha gigante avança para atacar o Shutra, que tá ali parado com a espada em chamas na mão. Com um olhar determinado, ele se prepara para atacar o monstro gigante. O golpe da aranha acerta o local em que e ele estava criando uma explosão que levanta destroços para todo lado. Ele consegue desviar e avança com tudo para cima da aranha gigante, desferindo um golpe poderoso. Ele usa a habilidade Lâmina Ardente, criando uma onda de fogo que engole completamente o monstro gigante. As chamas rugem com uma força absurda, queimando tudo que encontram pela frente com um calor intenso. Depois do ataque, ele fica ali parado observando o resultado, surpreso com o poder que acabou de usar. De repente, uma luz dourada envolve ele e duas notificações de level up aparecem, mostrando que ele ficou mais forte. Ele abre a janela de status e comemora ao ver que finalmente conseguiu chegar no nível 9 com a vitória. Aí a Caitlyn aparece e pergunta que luz foi aquela, deixando o Shutra meio sem jeito para responder. Ele inventa que foi uma bênção da sua raça, e a Caitlyn parece acreditar na desculpa dele por enquanto. Ela pergunta como ele sabia lutar, e ele mente dizendo que leu em livros, escondendo seu conhecimento do jogo. Nisso o Karaki chama a atenção do príncipe, apontando para alguma coisa mais a fundo na caverna escura. O grupo se depara com uma porta de metal gigante no fundo da caverna, e Karaki comenta que parece ser uma entrada. Eles abrem a porta e entram numa sala enorme e bem iluminada, com uma arquitetura bem diferente da caverna. Shutra fica de boca aberta com a descoberta, se perguntando que lugar é aquele que eles acabaram de encontrar. Ao olhar para o chão, ele se choca ao ver um círculo mágico gigante e brilhante, reconhecendo aquilo como um portal. Karaki pergunta se ele sabe o que é aquilo e Shutra responde que não tem certeza, mas já tem um palpite. Ele pensa consigo mesmo que o padrão no chão é claramente do estilo dos anões, confirmando suas suspeitas. Shutra se lembra que nunca viu um desses jogando como Zeph, mas encontrou alguns quando jogou como herói. Ele deduz que para ativar o portal, ele só precisa injetar um pouco de mana no cristal que fica no centro. Ele ativa o portal e avisa para Caitlyn que aquilo é um portal, deixando ela completamente surpresa com a descoberta. Seira concorda que o design parece correto, e Caitlyn sugere procurar por inscrições para saber
saber para onde o portal leva. Karak chama o príncipe, avisando que encontrou umas letras entalhadas na parede, e Shutra se vira para olhar. Shutra e Caitlyn se aproximam da placa de pedra para tentar entender o que está escrito ali na parede. Eles olham a inscrição e percebem que não é a escrita demoníaca comum, mas sim os caracteres dos anões. Caitlyn pergunta pro Karak se ele consegue ler, mas o orc responde que não faz ideia de como ler anão. Ela então se vira pra Seira e pergunta se ela sabe, mas a ajudante também diz que não consegue ler. Do nada, Shutra começa a ler a placa em voz alta, deixando Caitlyn e Seira completamente chocadas com a cena. Ele continua a tradução, revelando que o portal se conecta ao portal número 3, deixando todo mundo ainda mais surpreso. Aí a ficha cai e ele mesmo se choca, se perguntando como diabos ele consegue ler a língua dos anões. Uma notificação do sistema aparece avisando que ele aprendeu a língua dos anões, e ele se espanta com a novidade. Karak pergunta se ele consegue mesmo ler aquilo, e Shutra com um sorrisinho confirma que sim, ele consegue ler. Caitlyn pergunta desde quando ele sabe ler anão e quer saber o que mais está escrito na placa. Shutra responde que a inscrição diz que o portal vai ser ativado se infundir mana nele. Caitlyn pede para ele injetar a mana, mas ele questiona por que ela mesma não faz isso. Ele mente que não sabe usar mana direito, então a Caitlyn concorda em fazer o trabalho por ele. Caitlyn coloca a mão no cristal do portal, que começa a brilhar intensamente com a mana dela. O orbe de cristal brilha com uma luz azul, ativando completamente o mecanismo mágico do portal antigo. Um mapa holográfico das montanhas surge, e a Caitlyn se choca ao reconhecer as montanhas Gishka. Shutra explica que o ponto é a localização deles, e que o outro portal indica mais túneis dos anões. Karak percebe que isso é ótimo para atacar por trás, e Shutra confirma o plano com um sorriso. Shutra decide parar por ali para discutir com o irmão, e o resto do grupo concorda em voltar. De volta ao acampamento, Chris fica completamente chocado ao saber que eles encontraram um portal naquele lugar. Ele abraça o Shutra com força, chamando ele de uma bênção, enquanto o príncipe fica todo sem graça. Chris então oferece uma recompensa, dizendo que vai dar pro Shutra qualquer coisa que ele quiser pedir. Shutra tenta recusar, mas Chris insiste que, como líder e irmão mais velho, ele quer muito recompensá-lo. Vendo que o irmão não vai desistir da ideia, Shutra fica em silêncio por um momento, pensando no pedido. Ele então pergunta se pode pedir algo meio fora do comum, deixando Chris ainda mais curioso com a situação. Depois de hesitar um pouco, Shutra finalmente pede para ele ensinar a poderosa arte marcial do deus Fera. Chris fica completamente chocado e sem reação com o pedido, encarando o irmão com uma expressão bem sombria. Shutra explica que não consegue usar armas direito, mas que aprender uma técnica de luta seria bem diferente. Aí é explicado que essa arte marcial é uma técnica de rank S passada pela família real dos licantropos. Shutra já se prepara para recuar, falando que entende se o pedido for difícil demais e que já esperava. Mas para surpresa dele, Chris concorda em ensiná-lo, deixando Shutra completamente chocado e sem entender nada. Chris explica que, claro, não pode ensinar as técnicas secretas da família, o que é de se esperar. Shutra fica todo animado perguntando se é sério, e Chris confirma que pelo menos pode ensinar a aura. Chris então pergunta se esse presente é bom o suficiente, e Shutra fica ali parado sem conseguir responder. Vendo o silêncio, Chris acha que ele não gostou, mas Shutra nega na hora, gritando que é perfeito. Chris então chama o nome do Shutra, fazendo o príncipe mais novo olhar para ele com atenção. Com um sorriso, Chris pergunta se a partir de agora ele pode considerá-lo como um verdadeiro irmão. Shutra fica completamente sem reação com a pergunta, repetindo a palavra irmão como se não acreditasse naquilo. Ele pensa no peso daquela palavra enquanto Chris o encara com um olhar bem sério e significativo. Shutra pensa um pouco e com um sorriso no rosto. Ele acha que isso na verdade é uma boa ideia. Com um aperto de mão firme, Shutra e Chris finalmente selam a aliança, se tornando irmãos de verdade. Chris e Caitlyn estão lado a lado com um sorriso, felizes com a nova aliança que acabaram de formar. Shutra então olha para os dois e pensa que a partir de agora eles vão trabalhar juntos para alcançar seus objetivos. Uma notificação do sistema aparece, confirmando que uma aliança normal foi estabelecida com Chris e Caitlyn Moonlight. A cena então muda para o acampamento da tribo do Trovão Escarlate, mostrando as tendas sob um céu alaranjado. Dentro de uma das tendas, vários orcs de pele vermelha estão reunidos, parecendo estar no meio de uma reunião. Um dos orcs fala que alguém não teria vindo até ali sem ter um objetivo bem claro em
em mente. Ele então se refere a uma princesa enquanto a cena mostra um círculo mágico vermelho brilhando no chão. No meio do círculo, a sexta princesa, Felicia Doomblade, aparece amarrada e presa, sendo mantida como refém. De volta à sua tenda, Shutra analisa seus status e percebe que seu atributo de carisma está bem mais baixo. Ele fica pensando que no começo todos os seus status subiam de 2 em 2, mas agora o carisma só sobe 1. Ele se pergunta o porquê disso e se lembra que no jogo original, aparência e carisma eram status separados. Ele recorda que a aparência era só sobre ser bonito, enquanto o carisma media o quão agradável a pessoa era para os outros. Ele acaba aceitando a mudança, pensando que faz sentido já que seu ritmo de crescimento tem sido muito bom. Ele então muda o foco e se anima ao perceber que está quase chegando no tão esperado nível 10. Ele se lembra que no jogo, quando Zephyr e Lork chegavam no nível 10, suas habilidades únicas subiam de nível. Ele fica na expectativa de que suas skills também subam, mas é interrompido pelo Karak, que o chama na tenda. Karak avisa que tá tudo pronto para eles partirem, e Shutra concorda com um sorriso bem confiante no rosto. Ao saírem da tenda, Karak comenta que ele parece animado, mas Shutra disfarça dizendo que não aconteceu nada demais. Shutra e Karak se reúnem com o exército de orcs, todos alinhados e prontos para a próxima missão. Com um sorriso confiante e determinado, Shutra dá a ordem para todo mundo começar a se mover para a caverna. O grupo então viaja pelas montanhas e finalmente chega na entrada da caverna que eles tinham encontrado antes. A equipe de batedores do Chris, formada por licantropos, avança na frente e limpa o caminho, derrotando os monstros. Com o caminho livre, o grupo corre pela caverna escura, passando pelos monstros derrotados e indo direto para a porta. Shutra, Karak, Chris, Caitlyn e Seira finalmente chegam na sala do portal, prontos para começar a operação. Eles encontram 2 batedores encapuzados que estavam investigando o portal, e Chris pergunta se eles já terminaram a análise. Um dos batedores confirma que o portal realmente se conecta ao rio Esca, que fica nas montanhas Gisca. O outro batedor garante que o portal está funcionando perfeitamente, elogiando a construção resistente dos anões. Satisfeito com o relatório, Chris dá um sorriso e ordena que todo o grupo comece a se mover. Os batedores do Chris ativam o portal com sua mana, fazendo o orbe de cristal brilhar com a luz azul. O portal se abre e mostra a paisagem rochosa do outro lado, enquanto o grupo se prepara para atravessar. Shutra e Karak ficam ali parados, observando o portal com a cara de surpresa e admiração pela magia. Ele pensa consigo mesmo que não consegue acreditar que está vendo um portal de verdade com os próprios olhos. Chris chama ele para não ficar para trás, e Shutra se apressa para seguir o resto do grupo para dentro do portal. O grupo finalmente atravessa e chega do outro lado, num desfiladeiro rochoso com o céu avermelhado bem sinistro. Shutra olha em volta meio confuso, tentando se localizar e entender onde é que eles foram parar agora. Eles chegam na beira de um penhasco e dão de cara com um acampamento inimigo gigantesco logo abaixo deles. Chris dá um sorrisinho e comenta que, como ele esperava, o acampamento deles está bem ali na frente. Ele calcula que devem ter umas 5.000 tropas e diz que a prioridade deles é atacar os suprimentos. Chris explica que o plano é o General Bandal atacar pela frente enquanto eles queimam os suprimentos por trás. Mas aí a Seira interrompe falando que tem alguma coisa bem estranha acontecendo ali no acampamento inimigo. Eles olham de novo e percebem que não tem quase ninguém lá, e Chris se pergunta se eles já saíram. De repente, Shutra ouve um barulho vindo de longe e fica em alerta tentando identificar o que é. Karak pergunta o que é aquilo, e Shutra responde que parece ser o som de uma batalha acontecendo ali perto. Chris então manda o Shutra focar a aura nos olhos, deixando o príncipe mais novo meio confuso com a ordem. Ele se concentra e seus olhos brilham, permitindo que ele veja a batalha de longe e grite que consegue enxergar. Caitlyn reconhece a tribo do Trovão, mas Chris diz que os outros não são do General Bandal, que nem tinha batalha marcada. Shutra fica em silêncio e o irmão diz que a escala daquela luta é pequena demais. A cena mostra a batalha de perto, com os orcs vermelhos enfrentando alguém de cabelo branco. A guerreira de cabelo branco e olhos vermelhos luta com muita raiva em cima de uma criatura parecida com um lagarto. O grupo todo observa a cena de longe, e Shutra pergunta se aqueles são elfos negros. Caitlyn fica chocada e pergunta se ele disse mesmo elfos negros, e Shutra confirma, descrevendo que eles montam em dracos.
Chris de repente percebe o movimento e avisa para todo mundo que os inimigos estão começando a recuar da batalha. O exército inimigo bate em retirada numa velocidade absurda, e Chris se pergunta se o comandante deles foi derrotado. O grupo fica confuso sem entender o que está acontecendo, se perguntando por que a luta acabou tão de repente. Shotra fica pensativo, se perguntando por que diabos teriam elfos negros ali, e a cena muda para um acampamento. O grupo se comunica com o General Bandal por um dispositivo mágico, e ele comenta que soube que acharam um portal. Bandal elogia o exército do Chris e fica curioso para saber como eles descobriram a existência daquele portal escondido. Chris joga a responsabilidade para o Shotra, que fica todo sem graça e diz que foi só um golpe de sorte. Shotra pensa que é bom ver o Bandal de novo, e o general avisa que ele será recompensado. Chris então pergunta para o general se ele sabe alguma coisa sobre a pequena batalha que eles viram antes. Bandal confirma que foram os elfos negros e o Chris fica se perguntando o motivo daquele confronto. Chris questiona se eles não eram reforços, mas Bandal explica que o plano de reconhecimento deles deu errado. Aí o general avisa que eles têm um problema bem maior para resolver, deixando o Chris preocupado com a notícia. Bandal revela que a líder dos elfos negros foi capturada, e Chris finalmente entende o motivo daquela luta. Shotra então interrompe a conversa e pergunta para o Chris quem é exatamente o comandante daquela unidade de elfos. O general faz um suspense, falando que é alguém que todos eles conhecem muito bem e de perto. Bandal finalmente revela que a comandante capturada é a sexta princesa Felícia Doomblade e irmã deles. Aí é explicado que Felícia é filha da terceira rainha e irmã gêmea do quinto príncipe Sylvan Doomblade. Shotra se lembra que no jogo ela era da facção inimiga, por isso ele sempre a viu como uma adversária. Ele fica pensando por que ela apareceu ali, se perguntando se ela tá tentando roubar os méritos deles. Chris então pergunta se os inimigos sabem que a elfa negra que eles capturaram é a princesa Felicia. O general responde que ainda não sabe, pois eles não conseguiram confirmar essa informação com certeza ainda. Chris pergunta o plano, e Bandal diz que vão salvá-la se der, mas só negociam se o inimigo pedir. Chris entende a posição do general, que se recusa a se rebaixar e negociar com os inimigos primeiro. Bandal encerra a chamada dizendo que vai juntar mais informações, e Chris concorda com o plano do general. A comunicação se encerra e o grupo fica ali parado processando a notícia de que a irmã foi capturada, com um sorrisinho debochado. Chris comenta que a irmã mais velha, brilhante deles, acabou virando uma prisioneira. Caitlyn diz que eles precisam salvá-la, mas Chris já avisa que isso não vai ser nada fácil de fazer. Ela fica preocupada quando Chris diz que se eles tentarem um resgate, podem acabar sofrendo grandes perdas. Mas aí ela se irrita e grita que eles vão salvá-la de qualquer jeito, pois ela é irmã deles. Chris fica meio sem reação com o surto da irmã, suando frio e sem saber o que responder para ela. Shotra só observa enquanto Chris diz que entende a preocupação dela, mas que a situação é complicada. Diante da conversa, Shotra mantém o silêncio. A cena então muda para o acampamento deles, mostrando os guerreiros licantropos de prontidão para a próxima ordem. Já na tenda de comando, Chris se reúne com todos e diz que o plano de ataque é bem simples. Ele mostra no mapa que enquanto Bandal atrai a força principal, o grupo deles vai atacar pela retaguarda. Chris explica que ele vai causar o caos, enquanto Shotra e Caitlyn vão liderar seus próprios esquadrões na missão. Shotra pergunta se a missão é resgatar a irmã, e Chris confirma que sim, mas só depois de queimarem os suprimentos. Chris avisa que se a missão ficar perigosa demais, é para recuar na hora, pois não podem arriscar vidas por Felicia. Caitlyn se irrita e grita com o irmão, mas ele a manda ficar quieta, lembrando que ele também é um comandante. Ela grita que Felicia é da família, e Shotra percebe que o Chris não parece muito afim de resgatá-la. Shotra fica ali só observando a briga dos dois, começando a se perguntar se rolou alguma treta entre eles. A noite finalmente cai sobre as montanhas, criando o cenário perfeito para eles começarem o ataque surpresa. O exército do general Bandal avança com tudo, gritando para aniquilar os inimigos e começar a distração. Enquanto isso, o grupo do Chris observa tudo de cima de um penhasco, esperando o momento certo para atacar. Com um olhar focado, Chris analisa o acampamento inimigo, planejando cada passo do ataque que está prestes a começar. De repente, várias explosões gigantescas atingem o acampamento, sinalizando que o ataque do Bandal finalmente começou com tudo. Os orcs inimigos são pegos de surpresa, voando pelos ares e gritando de dor com o bombardeio repentino. No meio do caos, o general Bandal lidera investida, correndo com sua arma em punho para cima dos inimigos. Com os olhos brilhando de fúria, ele dá a ordem para matar todo mundo, mostrando que não vai ter piedade. Karak pergunta por que eles ainda
não estão se movendo, mas Shutra manda ele esperar, pois ainda falta o sinal. A batalha explode num confronto brutal, com os orcs do Bandal trocando golpes violentos com a tribo inimiga. O general Bandal fica sério e encarnado no campo de batalha. O sinal finalmente é dado com uma explosão e uma voz grita para todo mundo recuar, começando a segunda fase. Chris observa o sinal de longe, confirmando que a distração do General Bandal funcionou como planejado por eles. Ele então se vira para os seus guerreiros e dá ordem para todo mundo se preparar, pois a hora deles chegou. Shutra e Caitlyn se acenam com determinação, prontos para executar a missão exatamente como foi combinado na reunião antes. Com um grito de guerra, Chris lidera o ataque e todo o grupo avança com tudo para cima do acampamento. Os orcs inimigos que ficaram para trás são pegos de surpresa, sem entender o ataque vindo da retaguarda deles. A tropa do Chris entra no acampamento causando caos, com os licantropos e orcs massacrando os inimigos desprevenidos. No meio da correria, Caitlyn grita pro Shutra tomar cuidado, e ele responde para ela se cuidar também na batalha. Shutra então abre seu minimapa holográfico para poder se guiar no meio da confusão do acampamento inimigo em chamas. Usando o mapa, ele dá ordem pro seu esquadrão ir direto pro depósito de comida, e os orcs obedecem. Karak lidera o grupo do príncipe com fúria, gritando para matar todo mundo que aparecer na frente deles. O esquadrão do Shutra abre caminho na base inimiga, enfrentando os orcs vermelhos que tentam defender o local. Quando o inimigo ia atacar o Karak, Shutra lança uma adaga e acerta o alvo, salvando seu guarda-costas. Uma notificação do sistema aparece avisando que ele aprendeu a arremessar adagas e ele dá um sorrisinho satisfeito. Karak pergunta como ele aprendeu aquilo, mas Shutra disfarça dizendo que só teve sorte e manda eles continuarem. Karak aponta para o depósito de comida e pergunta se é só para atacar fogo, e Shutra confirma o plano. Mas aí Shutra se desespera ao se lembrar da Felicia, pensando que ela pode morrer queimada se estiver lá dentro. Ele grita que eles precisam achar a Felicia primeiro, mas Karak questiona como eles vão encontrá-la no meio do caos. Shutra então abre seu minimapa de novo, pronto para usar sua habilidade especial para localizar a irmã perdida. Ele pensa que como a Felicia é um NPC neutro, ela deve aparecer no mapa com um ponto azul ou roxo. Ao olhar o mapa com atenção, ele finalmente encontra o que estava procurando e fica com os olhos arregalados. Ele grita pro Karak segui-lo, e os dois saem correndo no meio da batalha para resgatar a princesa. Eles chegam numa tenda grande e Shutra entra com tudo, abrindo as cortinas com força para ver lá dentro. Ele entra na tenda e confirma que é o lugar certo, mas fica confuso ao não encontrar a Felicia. De repente, uma voz feminina chama o nome dele, e ele se vira surpreso para ver quem é. Ele se vira e dá de cara com a Felicia, que tá ali ajoelhada e presa por correntes mágicas. A sexta princesa, Felicia Doomblade, pergunta pro Shutra o que diabos ele tá fazendo ali naquele lugar. Ela repete a pergunta, ainda chocada e sem entender como o irmão mais novo dela apareceu ali. Shutra manda ela ficar quieta e começa a quebrar as correntes, dizendo que eles conversam sobre isso depois. Ele avisa que o lugar é perigoso e que eles precisam sair dali, pensando que vai ser útil ter ela em dívida. Já do lado de fora, Shutra apressa ela para eles se reagruparem com Chris e a Caitlyn no meio da confusão. Felicia fica surpresa e pergunta se os outros dois irmãos também vieram e Shutra confirma com um sorriso. Ela fica sem graça e tenta disfarçar, mas Shutra percebe que ela não esperava que eles fossem resgatá-lo. Ela começa a falar que ele tá fora da disputa pelo poder, mas é interrompida pelo Karak que grita desesperado. Shutra grita pra Felicia segui-lo, e ela concorda meio sem jeito, correndo atrás dele pra fugir dali. Felicia estranha e pergunta desde quando ele começou a chamá-la pelo nome, achando aquilo bem esquisito. Enquanto correm, Felicia grita desesperada para ele tomar cuidado com o inimigo que apareceu de repente. Do nada, Shutra é atingido em cheio no peito por um ataque surpresa, ficando completamente chocado com o golpe. Ele cospe sangue e sente a dor do ataque que o pegou de surpresa. Felicia grita o nome do Shutra desesperada com a situação. Ela fica ali parada, chocada e só conseguindo gaguejar o nome dele enquanto o inimigo se aproxima deles. O orc vermelho avança com tudo para cima da Felicia, gritando de raiva e pronto para atacar sem piedade. Ela estala a língua com raiva e se prepara para lutar, com os olhos brilhando de determinação para enfrentar o inimigo. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, uma explosão acerta o inimigo bem na frente dela, a surpreendendo. Ela fica surpresa ao ver uma silhueta em meio à fumaça. Do nada, Shutra aparece com um arco de fogo na mão e ganha as habilidades de controle de mana e flecha de fogo. Com um sorrisinho confiante, ele atira uma flecha de fogo que explode com tudo no meio dos orcs inimigos. Ele fica todo animado e começa a atirar várias flechas de fogo de uma vez só para cima dos inimigos. As flechas de fogo acertam
acertam em cheio os orcs vermelhos, causando várias explosões e ferindo todo mundo ali. Ele dá uma risada, comemorando que aquilo é magia de verdade e que ele finalmente consegue usar poderes. Ele continua atirando maravilhado com o poder da habilidade, mesmo ela estando só no nível 1 por enquanto. Mas do nada uma onda de gelo congela tudo, e ele fica surpreso se perguntando de onde veio aquilo. Aí ele vê um arqueiro inimigo numa torre de vigia mirando com o arco e pronto para atirar de novo. Ele percebe que o cara tá mirando na Felicia, que se vira e pergunta se ele tá bem depois do ataque. Ele grita para ela não se aproximar e a empurra para longe, salvando ela do ataque do arqueiro inimigo. Várias flechas de gelo vêm na direção dele, mas ele nem pensa em desviar do ataque inimigo. Ele fica ali parado com a cara séria, falando que não vai sair dali de jeito nenhum porque... Com um sorriso malicioso, ele grita que aquela habilidade de gelo agora vai ser dele e de mais ninguém. As flechas de gelo acertam ele em cheio, criando uma explosão de energia congelante que o engole por completo. Ele fica coberto de gelo, mas comemora ao ver que ganhou a skill de flecha de gelo, confirmando sua teoria. Mas do nada ele sente uma dor absurda e fica com uma cara de chocado sem entender o que aconteceu. O impacto do golpe é tão forte que ele é jogado para trás, deslizando pelo chão com a força. Uma notificação de perigo aparece, mostrando que seu HP está quase zerado, e ele entra em pânico com a situação. Ele pensa que vai morrer se levar outro golpe, mas a Felicia aparece na frente dele e o chama de idiota. Com o rosto meio corado, ela pergunta quem foi que pediu para ele salvá-la, deixando o Shutra confuso. Ela dá uma bronca nele falando que ele é o mais fraco e que não precisa ficar salvando ninguém. Shutra fica confuso, se perguntando o que diabos está acontecendo para ela estar agindo daquele jeito com ele. Ela pergunta quando ele aprendeu magia e ele percebe que ela já derrotou o arqueiro da torre de vigia. Ele compreende que ela entendeu tudo errado, achando que ele se jogou na frente para salvá-la do ataque. Do nada ela puxa a lança de gelo do corpo dele, causando dor. Uma luz verde começa a brilhar do ferimento, vinha de Felicia que estava curando ele. A ferida no peito dele se fecha na hora, e ele fica ali parado sentindo o poder da magia de cura. Ele ganha a habilidade de cura e percebe que a ferida sumiu, enquanto a Felicia o observa com atenção. Ela pergunta se ele tá melhor, e ele agradece, mas fica confuso quando ela fala em repor o sangue. De repente um ogro vermelho gigante e furioso aparece, e Shutra se assusta com o tamanho do monstro. Felicia explica que aquilo é um ogro de sangue, uma espécie mutante, e que eles precisam passar por ele. O ogro avança neles furiosamente, e os dois só conseguem fugir, e Shutra se pergunta como deveriam lutar com aquilo. O ogro avança com tudo e dá um soco no chão, criando uma onda de choque que quase acerta eles. Shutra pergunta por que aquilo era tão rápido apesar do tamanho. Felicia manda ele ganhar tempo para ela usar uma magia, e ele grita perguntando como deveria fazer isso. O ogro ataca de novo e levanta uma nuvem de poeira e detritos com impacto no chão. Shutra concorda em distrair o monstro para ela poder preparar a magia. Ele grita pelo Karak, que aparece na hora, e Shutra diz para ele se preparar para repetir a estratégia de antes. Shutra abre o inventário e pega a adaga dos anões que ele tinha guardado, pronto para usar na batalha. Ele pensa que agora que subiu de nível, finalmente vai conseguir usar a adaga sem que ela se quebre. Ele segura a adaga com firmeza, sentindo o poder da arma e se preparando para ativar sua habilidade especial. Com um olhar determinado, ele se ajoelha no chão e concentra toda a sua energia na adaga dos anões. Ele usa a habilidade sob a bandeira do rei e uma aura dourada explode dele e vai direto pro Karak. Karak é envolvido pela aura dourada e sente seu poder aumentar absurdamente, gritando com a força que recebeu. O ogro de sangue fica surpreso com o aumento de poder repentino, sem entender de onde veio aquela força. Karak avança com tudo pra cima do ogro, pronto para usar seu novo poder e enfrentar um monstro gigante. O ogro tenta atacar, mas Karak desvia e acerta um golpe poderoso, fazendo o monstro gritar de dor. O ogro fica chocado com a força do orc, sem acreditar que levou um golpe tão forte daquele jeito. Karak aproveita a chance e continua a atacar, desferindo vários golpes rápidos e poderosos no ogro de sangue. Os dois começam uma trocação de golpes frenética, com Karak conseguindo lutar de igual para igual com o monstro. O ogro grita de dor com os golpes do Karak, ficando cada vez mais furioso com a situação da luta. Enquanto isso, Felicia se envolve numa aura rosa e se prepara para usar uma de suas magias poderosas. Ela avança com tudo para cima do ogro, pronta para ajudar o Karak a derrotar o monstro gigante.
forte. Ela usa uma magia de graxa para fazer o ogro escorregar, dando a brecha perfeita para o Karaki atacar. O ogro perde o equilíbrio e cai no chão, e Karaki aproveita a chance para pular e dar o golpe final. Com um grito de guerra, Karaki avisa que aquele é o fim e se prepara para acabar com a luta. Ele cai com tudo em cima do ogro, enfiando a arma no peito do monstro e criando uma explosão de energia. O ogro grita de dor com o golpe fatal, sentindo a vida se esvaindo do seu corpo gigante e musculoso. Com um último suspiro, o ogro de sangue finalmente é derrotado e cai morto no chão, abrindo um buraco. Shutra se aproxima do corpo do monstro, observando a cena com uma calma bem estranha depois da batalha. Ele comemora a vitória, pensando que o maior problema já foi resolvido, mas de repente uma luz dourada o envolve. Uma notificação do sistema aparece, avisando que ele finalmente chegou no tão esperado nível 10 com a vitória. Outra notificação avisa que o nível da sua habilidade de protagonista também aumentou, deixando ele ainda mais forte. Com um sorriso malicioso, ele comemora a nova habilidade passiva e se prepara para abrir a caixa de presente. A nova habilidade é a proteção de campo de batalha, que diminui a precisão de projéteis contra ele. Shutra olha a nova habilidade e fica chocado, reconhecendo aquilo como o famoso Mepheito Stormtrooper dos filmes. Aí é explicado que é tipo quando o herói desvia de todas as balas sem nem tentar se esquivar. Com um sorriso convencido, ele saca que agora tem uma verdadeira armadura de roteiro para se proteger. Mas do nada, um bando de orcs vermelhos aparece gritando e correndo na direção deles com tudo. Felicia grita com Shutra, que acorda do transe e se prepara para fugir dos inimigos. Cercada pelos inimigos, Felicia se prepara para lutar com uma expressão de raiva, pronta para usar todo o seu poder. Ela então conjura uma magia de vento e cria um redemoinho gigante, jogando todos os orcs vermelhos para longe. Shutra fica ali parado no meio do vendaval, completamente surpreso com a força da magia que ele está presenciando. Ele analisa o poder dela e percebe que aquilo parece magia, mas que na verdade não é bem isso que está acontecendo. Shutra então nota umas borboletas de luz e saca que aquilo é na verdade o poder de um espírito elemental do vento. Aí é revelado que a Felicia não é só uma maga genial, mas também uma poderosa invocadora de espíritos de nascença. Ele só observa de longe o ataque da irmã, que prende todos os orcs restantes dentro de uma esfera de vento. Com um sorriso malicioso, ele se pergunta se também consegue aprender aquele poder se por acaso for atingido por ele. De repente, um sinalizador amarelo explode no céu, chamando a atenção dos orcs que estavam no meio da batalha. Karaki pergunta o que é aquilo, e Shutra explica que o sinal amarelo significa que é para todo mundo recuar imediatamente. Shutra fica preocupado com o sinal de recuo, se perguntando se por acaso alguém importante pode estar em perigo. Karaki pergunta quais são as ordens, e o príncipe manda ele pegar todas as tropas e recuar da batalha na hora. Ele avisa que está indo atrás da Caitlyn, deixando o Karaki completamente confuso e surpreso com a decisão do príncipe. Karaki até se oferece para ir junto, mas Shutra insiste que ele precisa seguir a ordem de recuar por enquanto. Nisso a Felicia aparece e avisa que vai com Shutra, deixando o Karaki ainda mais chocado com a situação. Felicia explica que não gosta de deixar dívidas e quer uma chance de poder retribuir o favor que ele fez. Karaki fica com uma cara séria, e a princesa fala que ainda tem os assuntos para resolver com aqueles porcos inimigos. O orc então se despede, falando para eles tomarem cuidado e que vai esperar lá em cima, enquanto Shutra concorda. Felicia questiona se eles precisam mesmo ir e Shutra fala da ordem de recuo, e que vão apenas checar a situação. Ela encara o Shutra com um olhar desconfiado e pergunta por que ele tá tão preocupado assim com a Caitlyn. Shutra fica todo sem graça e diz que se preocupa pois são irmãos, mas pensa que na verdade é por serem aliados. Felicia fica de braços cruzados e olha pra ele com a cara de quem não acreditou muito na desculpa dele. Ela repete com um tom de deboche as palavras dele enquanto a cena mostra o acampamento inimigo ao fundo. A cena então mostra um bando de orcs vermelhos correndo com tudo, gritando e prontos para atacar quem aparecer. No meio da batalha, Caitlyn luta sozinha contra vários orcs, usando lâminas de energia azul para se defender. Ela continua a lutar, agora disparando esferas de energia de fogo para cima dos inimigos que avançam contra ela. Ela está cercada pelos orcs que soltam um grito de guerra, se preparando para atacá-la. Os inimigos avançam com tudo, mas ela consegue se defender dos golpes com uma barreira de energia protetora. Com a cara determinada, ela cria uma lâmina de pura energia azul na mão, pronta para contra-atacar os inimigos. Ela então libera seu poder, disparando várias lâminas de energia que acertam
todos os orcs ao redor de uma vez. Shutra e Felicia chegam bem no meio da batalha, dando de cara com a Caitlyn cercada pelos orcs inimigos. Com um sorrisinho, Shutra pensa que era exatamente como ele imaginava e que não precisava se preocupar com a irmã. Caitlyn se aproxima e pergunta por que ele não recuou, e ele gagueja dizendo que veio ajudar mesmo sabendo que não precisava. Ela fica confusa com a resposta dele e tenta perguntar o que ele quer dizer, mas é interrompida no meio. É então que ela finalmente nota quem está parada ao lado de Shutra. Caitlyn grita o nome da Felicia e dá um abraço super apertado nela, toda feliz por encontrá-la bem. Ela diz que está muito aliviada por ela estar segura e Felicia, meio sem graça, responde que ela se preocupa demais. Shutra fica observando a cena e comenta com um sorrisinho que as duas parecem ser bem próximas uma da outra. De repente, ele abre o minimapa e se assusta ao ver vários pontos inimigos se aproximando da posição deles. Caitlyn avisa que os inimigos estão vindo e manda o Shutra ir na frente que elas vão cobrir a retaguarda. O grupo finalmente consegue recuar e chega de volta na sala do portal, onde os outros já estavam esperando por eles. Felicia fica surpresa ao saber que foi Shutra quem achou o portal, e Caitlyn confirma a grande contribuição dele. Felicia observa o príncipe de longe e fica se perguntando quando foi que ele mudou tanto e ficou tão diferente. De volta ao acampamento, Chris os recebe falando que está aliviado por eles terem voltado todos em segurança da missão. Caitlyn o chama de irmão, e ele fica ali parado com uma pose imponente, observando o grupo que acabou de voltar. Caitlyn se gaba pro Chris falando que trouxe a Felicia de volta sã e salva, mas a irmã fica calada. Felicia então se vira pro Chris e comenta que já fazia um bom tempo que eles não se encontravam pessoalmente. O Chris só fica ali parado olhando pra ela com uma cara bem séria, sem responder e mantendo o silêncio. Ele finalmente concorda que faz tempo e chama ela pelo nome, mantendo uma distância bem clara entre os dois. Chris avisa que o General Bandal venceu, pois o inimigo Yakujan recuou ao ver a guarnição deles pegando fogo. Shotra fica confuso com o nome Yakujan, e a Caitlyn lembra ele que esse é o chefe da tribo Trovão Escarlate. Felicia pergunta se Yakujan se rendeu, mas o Chris explica que ele só fugiu e pode voltar pra lutar depois. Chris então avisa que no dia seguinte eles vão atacar as forças de Kairan para impedir que ele se junte com Yakujan. Ele encerra o resumo e pergunta diretamente para Felicia como foi que ela acabou sendo capturada pelos inimigos ali. Ela explica que estava pesquisando umas ruínas por perto e foi pega quando tentou ajudar na batalha que ouviu. Chris encara ela com um olhar bem desconfiado e pergunta se essa história que ela contou é mesmo a verdade. Ela se irrita com a pergunta e questiona por que ele tá duvidando, querendo saber se ele acha que ela tá mentindo. Os dois ficam se encarando num silêncio tenso, trocando olhares cheios de desconfiança e deixando o clima pesado. Chris então desiste da briga e fala que ela deve estar cansada, sugerindo que é melhor encerrar o dia. Ele manda todo mundo descansar e os outros concordam, mas Felicia fica ali com um ar bem pensativo. À noite, os orcs e os licantropos do grupo se reúnem para descansar e comer ao redor de uma fogueira. Shotra admira sua janela de habilidades, todo feliz com as novas magias de fogo, gelo e cura que ele aprendeu. Ele senta sozinho na caverna pensando que só sua aura é realmente útil, até que alguém o chama pelo nome. Do nada, Felicia aparece na entrada com outra roupa e pergunta se pode entrar, surpreendendo o Shotra na hora. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali tão tarde da noite, mas a Felicia só fica parada em silêncio. Ela então começa a andar na direção dele e o chama pelo nome de novo, deixando o Shotra meio tenso. De repente, ela agarra a roupa dele com tudo, deixando o príncipe completamente chocado e sem entender a situação. Com a cara meio corada, ela se aproxima e pergunta se por acaso ele não pode tirar a roupa. Ela repete o pedido para ele tirar a roupa, deixando o Shotra ainda mais vermelho e sem saber o que fazer. Ele fica todo vermelho e gagueja sem entender o pedido, perguntando o que diabos ela quer dizer com aquilo. Ela insiste falando da roupa dele e o Shotra, ainda confuso, pergunta por que ele deveria fazer uma coisa dessas. Ela então explica que quer curá-lo de verdade, já que o que ela fez antes foi só um primeiro socorros. Sem camisa, ele recebe a cura dela e pensa decepcionado que estava esperando uma coisa totalmente diferente daquela situação. Felicia pergunta por que o corpo dele estava brilhando antes e ele disfarça dizendo que aquilo acontece de vez em quando. Aí ele muda de assunto e fala que tem um favor bem importante para pedir, deixando a Felicia bem curiosa. Com um sorriso malicioso, ele diz que é um favor que só a Felicia pode fazer, deixando ela bem desconfiada. Pouco depois vemos a janela de status dele que mostram feitiços de cura, cura de veneno e cura de doença. Já vestido, ele fica ali parado com um sorriso satisfeito, comemorando que a sensação foi muito boa. Ele
narra que graças à ajuda da Felicia conseguiu aprender 3 novos feitiços de cura sendo atingido por eles. Shutra então se encontra com a Caitlyn e ela fala que hoje ele vai aprender a famosa arte marcial da fera. Com um sorrisinho confiante, a Caitlyn avisa que hoje ele vai aprender a arte marcial da fera dos lobisomens. Aí é explicado que a arte marcial da fera é o estilo de luta que representa toda a raça dos licantropas. Ele entende que a versão dos lobisomens é a base para a arte do deus fera, e por isso a Caitlyn vai ensiná-lo. Caitlyn explica que vai ensiná-lo o básico da aura interna, e ele concorda, pronto para começar o treinamento. Ela manda ele fechar os olhos e se concentrar, e na mesma hora uma aura azul começa a brilhar em volta dele. Com os olhos fechados, ele se concentra e fala para si mesmo que finalmente consegue sentir o poder da aura. Ele sente a aura fluindo por todo o seu corpo, entendendo que aquilo é o poder da vida e da alma. Do nada, uma notificação do sistema aparece avisando que ele ganhou a habilidade passiva mês físico do protagonista. Ele se vira para a notificação e fica completamente confuso, sem entender de onde veio aquela habilidade nova do nada. A descrição da skill diz que ela aumenta a eficiência do treino e libera mais poderes conforme sobe de nível. Ele fica chocado ao ver a nova skill, pensando que acabou de ganhar mais um poder super roubado. Ele compara a skill com as passivas do Zeph e do Locke, percebendo que é do mesmo nível delas. Ele entende que a habilidade vai liberar novos poderes conforme sobe de nível, funcionando como um sistema de upgrades. Com um sorriso maligno, ele fica todo animado e comemora, entendendo que aquilo é ser o verdadeiro protagonista. Aí a Caitlyn dá uma bronca nele, mandando ele focar, e ele pede desculpas meio sem graça. Ela então fala que o treino vai começar de verdade e ele se prepara dizendo que já tá pronto. Ele concentra a aura nas mãos e na mesma hora já consegue aprender a arte da fera, ganhando a skill. Caitlyn fica impressionada com a velocidade que ele aprendeu, enquanto ele só fica ali parado observando o poder. Ele olha para as próprias mãos, sentindo como se estivesse segurando armas mortais e entendendo o poder daquela técnica. Quando a Caitlyn ia ensinar a próxima técnica, um guarda entra correndo e gritando que há uma emergência. A cena muda para a sala de reunião. Chris avisa para todo mundo que as tropas do inimigo Chiron simplesmente desapareceram do mapa. O grupo todo se reúne em volta de um mapa e a Felicia fica chocada, se perguntando o que aconteceu. Chris saca que o Chiron deve ter descoberto o plano deles, e a Caitlyn já pergunta o que eles vão fazer. Ele aponta no mapa e explica que, segundo a informação do Bandal, os dois inimigos vão se encontrar ali. Ele analisa o terreno e concorda que a previsão faz sentido, e Shutra fica pensativo sobre o próximo passo deles ali. Com um olhar determinado, Chris decide que eles vão se juntar ao Bandal para uma guerra total contra a tribo. A cena então muda para o acampamento principal da força de subjugação da tribo, Trovão Escarlate, mostrando as tendas. O general Bandal, um orc vermelho gigante, aparece e dá as boas-vindas para o príncipe Chris, que acabou de chegar. Chris cumprimenta o general com um sorriso, falando que ele não mudou nada e que já fazia um tempo. Shutra observa tudo e Chris se pergunta dos seus subordinados, e o general Bandal garante que eles estão todos bem. Ele pensa que o Bandal era o personagem que ele mais usava no jogo, e que por isso o rosto dele é familiar. Shutra se aproxima e se apresenta para o general Bandal, que só fica ali parado encarando ele em silêncio. O general finalmente aperta a mão dele e o cumprimenta formalmente como o nono príncipe do reino. Do nada, a deusa misteriosa aparece flutuando numa luz dourada, revelando que tem um olho de cada cor. Aí a cena mostra a deusa de costas encarando um guerreiro em chamas que parece uma versão mais velha do Chris. A guerreira de armadura vermelha fica ali parada, completamente envolta em chamas e com o olhar bem ameaçador. A deusa e a guerreira se encaram enquanto o Shutra fica ali parado no meio das duas, confuso. Dois símbolos misteriosos aparecem na frente dele, um representando a conquista e o outro representando a guerra. Ele acorda na cama e fica ali parado por um tempo, se perguntando se tudo aquilo foi só um sonho. Ele se lembra da deusa, mas fica tentando descobrir quem era a misteriosa mulher de armadura vermelha do sonho. Karaki aparece na tenda e avisa pro príncipe que é para eles irem logo, pois já tá na hora. Shutra então sai da tenda e começa a caminhar pelo acampamento junto com o seu guarda-costas Karaki. O acampamento tá uma loucura, com vários orcs carregando suprimentos e se preparando para a grande batalha que vem aí. Ele pensa com uma cara séria que nessa batalha ele foi colocado para lutar no flanco esquerdo do exército. A formação é definida com Bandal no centro, Chris na direita e os elfos negros guardando a retaguarda. O tempo passa voando e quando ele percebe já tá parado bem no meio do campo de batalha. Ele se vê cercado por milhares de soldados com o exército inimigo vindo com tudo na direção deles. Com uma cara de pavor, ele fica ali no meio dos seus orcs esperando a batalha começar a qualquer momento.
O General Bundle fica na frente de todo mundo e dá a ordem para todos assumirem suas posições de combate. Com um olhar furioso, Bundle fala que vai ensinar para aqueles desgraçados o que é a verdadeira dor. O General Bundle dá a ordem para todas as forças avançarem e o exército corre para cima do inimigo. Do outro lado do campo, a tribo do Trovão Escarlate também avança com tudo, pronta para o confronto direto. O líder inimigo dá uma risada maligna observando o exército do Bundle se aproximando para a grande batalha que vai começar. Ele chama eles de idiotas e do nada uma explosão gigante atinge o meio do exército, pegando todos de surpresa. Bundle ficou completamente chocado com o que vê e grita se perguntando o que é aquilo. De repente, um mamute gigante e sinistro surge no campo de batalha, deixando o General Bundle completamente chocado. O general fica suando frio e reconhece a criatura, gritando que aquilo ali é um perigoso mamute do pântano. Aí várias outras explosões começam a acontecer no campo de batalha, causando um caos total no exército do Bundle. O bombardeio continua sem parar, acertando em cheio os orcs e jogando todo mundo pelos ares com a força. No meio da confusão, Shutra e Karaki ficam ali parados, completamente chocados com o ataque surpresa que eles sofreram. Com o rosto suando frio, Shutra percebe que eles caíram numa armadilha e que a situação ficou bem feia. Ele saca que os inimigos sabiam de tudo desde o começo, enquanto os mamutes continuam o ataque sem parar. Aí é explicado que o mamute do pântano é uma criatura bem maior e mais forte que um mamute normal. Encarando o bicho de frente, Shutra pensa que aquele era um monstro de verdade. A pata do mamute bate no chão com força e do nada um exército de homens lagarto com espadas aparece. Shutra fica em choque ao ver a reação dos seus orcs que gritam surpresos com a chegada do inimigo. Ele percebe que os homens lagarto também apareceram, atacando e massacrando os orcs do exército sem nenhuma piedade. Um homem lagarto pula com tudo para cima do Shutra, que fica ali parado surpreso e sem tempo para reagir. Mas na hora, Karaki parece e bloqueia o ataque, salvando a vida do príncipe. Karaki dá uma bronca no Shutra, gritando para ele acordar, pois um vacilo ali e todo mundo morre. Shutra concorda com o Karaki, finalmente caindo na real e entendendo que aquilo ali não é mais um jogo. No meio da batalha, o Chris luta com toda a sua fúria, trocando golpes frenéticos com os orcs inimigos. Ele fica furioso ao perceber que o inimigo sabia de tudo e estava só brincando com eles esse tempo todo. A Kaiten sugere pro Chris que é melhor eles recuarem por agora, deixando o irmão mais velho surpreso. Ela explica que se eles continuarem, as baixas vão só aumentar e eles podem até ser aniquilados ali. Ela insiste que ele precisa tomar uma decisão logo, pois a hora de recuar é exatamente agora. Um dos licantropos do Chris grita no meio da batalha, mandando todas as forças prestarem muita atenção nas ordens. Chris manda os magos formarem uma linha de defesa para ganhar tempo enquanto o resto do exército recua. Com um grito desesperado, ele ordena que todos sobrevivam e voltem de qualquer jeito, proibindo todo mundo de morrer. A cena então muda para o acampamento onde os orcs feridos recebem tratamento. Na tenda, o Chris se culpa pela derrota, falando que foi complacente demais e que devia ter desconfiado. Bundle diz que o que tá feito e que agora eles só podem recuar ou pedir reforços para o castelo. Chris concorda com a ideia, falando que não pode arrastar seus soldados para a morte só por causa de glória. Quando iam pedir reforços, Felicia os interrompe e fala que ela pode ter uma ideia para resolver a situação. Ela explica que o motivo de ter vindo para essa área foi para explorar umas ruínas nas montanhas. Shutra pensa que a Felicia é uma ótima maga, mas que no jogo ela era mais focada em exploração. Ela mostra um mapa antigo no meio da mesa, se preparando para explicar o plano que ela bolou. Felicia revela que está procurando as ruínas do Dragão da Terra, um lugar de 1500 anos atrás. Ela conta que o dragão Enkidu nasceu da lava e usava vários guardiões para proteger seus tesouros valiosos. Ela continua a explicação, falando que os anões das montanhas eram guardiões e criaram armas para proteger o dragão. Felicia revela que a arma é a bigorna do renascimento do trovão, que pode controlar quimeras e usar magias poderosas. Ela explica que a bigorna pode comandar quimeras e é uma arma de guerra de magia em larga escala. Com um olhar determinado, ela fala que se eles quiserem vencer a guerra, encontrar essa arma é a única opção. Felicia comenta que foi por isso que ela veio pra cá e Bundle pergunta se ela sabe onde a bigorna tá. Chris fica decepcionado ao saber que ela não sabe a localização, falando que a informação não ajuda muito. Chris fala que não pode arriscar a vida de todo mundo numa caça ao tesouro, já que não sabem quando o inimigo vai atacar. Felicia fica furiosa com a decisão do Chris e grita com ele, totalmente indignada com a
a falta de confiança. Shutra se intromete e garante para todo mundo que a bigorna com certeza está naquela região das montanhas. Ele explica que achou um arquivo falando da bigorna quando estava estudando a língua Nan. Ele então se vira para Felicia e diz que o mais importante é que ele confia totalmente nela. Felicia fica surpresa com a atitude dele e ele pensa consigo mesmo que aproveitou para ganhar uns pontos. Chris fala que não é questão de confiança, mas Shutra pensa que o irmão é teimoso e reclama disso. Shutra aponta para o mapa e diz que o povo Gandharva tem uma lenda parecida com a que eles ouviram. Ele garante que a entrada para as ruínas está por perto e que assume toda a responsabilidade se por acaso falhar. Com um olhar determinado, ele pede para confiarem nele só dessa vez, decidindo que vai apostar tudo naquela chance. A Felicia invoca vários cavalos voadores fantasmagóricos para eles poderem viajar mais rápido pelas montanhas à noite. O grupo todo sobe nos cavalos e começa a voar pelo céu escuro, indo direto na direção das ruínas. Shutra pensa que conseguiu convencer todo mundo e que agora só falta o resto do plano dar certo também. Karaka avisa para ele se segurar, mas ele pensa que não precisa, já que andava naqueles cavalos o tempo todo. Voando no cavalo fantasma, ele abre seu minimapa holográfico para poder se guiar e encontrar o local exato. Ele calcula que nessa velocidade ele chega na entrada em mais ou menos 1 hora, já que o mapa ajuda. Ele pensa que o problema mesmo vai ser guiar todo mundo até lá de um jeito que pareça natural. Com uma cara de concentrado, ele fica ali pensando num jeito de resolver aquele problema sem levantar suspeitas. Ele pensa que tem 1 hora para bolar um plano e que de algum jeito vai conseguir resolver a situação. De repente ele tem uma ideia e ele começa a explicar o plano mirabolante. Caitlyn e Karak olham para ele completamente confusos e sem entender nada. Shutra se desespera por dentro quando percebe que ninguém entendeu a mentira que ele inventou. Mas para surpresa dele, a Felicia diz que entendeu o que ele falou e manda ele ir guiando o caminho. Ele fica chocado que a mentira colou, mas disfarça e manda todo mundo começar a seguir ele na hora. E Felicia fica ali parada com uma cara séria e um olhar meio desconfiado, só observando ele de longe. Karaka comenta que eles seguiram o príncipe até ali, mas acabaram dando de cara com um beco sem saída. O grupo fica ali parado na frente de um penhasco gigante, percebendo que não tem mais para onde ir. Karaka pergunta se ele tem certeza do lugar, mas Shutra só dá uma risadinha debochada sem responder nada. Aí Shutra fala que nunca disse que eles iriam pela entrada, deixando o cara completamente confuso com a ideia. Ele então pede para Caitlyn quebrar a parede do penhasco, falando que tá contando com a força dela. A Caitlyn concorda em tentar e a Felicia já começa a sacar o que o Shutra tá planejando fazer. Felicia então pergunta se ele tá querendo dizer que a bigorna tá escondida dentro daquele penhasco todo. Com um sorrisinho, ele explica que quebrar ali é um atalho para eles passarem direto pelos guardiões da dungeon. Felicia chama ele de idiota, perguntando como diabos a Caitlyn ia quebrar uma parede daquela só no soco. Ela pergunta se ele acha que a Caitlyn é uma arma de cerco, deixando o Shutra sem entender nada. Aí a Felicia começa a juntar uma energia mágica azul na mão, se preparando para usar um feitiço poderoso. Com um sorrisinho, ela fala que exploradores de ruínas são especialistas em demolição e explosões de grande porte. Ela então lança uma rajada de energia gigante com tudo na direção do penhasco para abrir caminho para eles. O ataque acerta em cheio a parede de pedra, causando uma explosão que destrói tudo e abre um buraco. Depois da poeira baixar, eles dão de cara com a passagem nova, prontos para finalmente entrar nas ruínas. Felicia fica completamente chocada com a descoberta, sem conseguir acreditar no que tá vendo bem na frente dela. Ela pergunta para ele e pergunta como diabos ele conseguiu encontrar o lugar daquele jeito tão fácil. Shutra confirma que aquela cúpula é a última proteção e que a bigorna com certeza tá ali dentro. Karak sugere quebrar a cúpula, mas Shutra avisa que não podem fazer isso, pois podem danificar a bigorna. Felicia fica pensativa e Shutra fala que com certeza deve ter algum jeito de conseguir abrir aquela proteção mágica. Felicia então começa a andar pela sala, passando por várias estátuas de pedras gigantes que estavam espalhadas pelo lugar. Aí ela percebe algo estranho nas estátuas, notando que só 3 delas estão segurando armas e as outras não. Caitlyn sugere dar armas para as estátuas, mas a Felicia já duvida que a solução do puzzle seja tão simples. Felicia saca que eles precisam de armas dos anões, e a Caitlyn se pergunta onde eles arrumariam 6 delas. Do nada, Shutra aparece segurando 6 espadas, e fala que por sorte ele tem exatamente o que precisam. Ele pensa que foi pura sorte ter guardado aquelas armas que ele não conseguia usar, lembrando de quando as achou. Ele explica que pegou umas extras por precaução, mas o cara que fica confuso querendo saber como coube tudo. Shutra pensa que não gosta de orcs espertinhos, e diz que isso não importa, reclamando do peso das armas. Eles então começam a colocar as espadas nas mãos das estátuas, completando o que faltava no puzzle. Assim que a última espada é colocada, os olhos de uma das estátuas começam a brilhar com uma luz azul. As estátuas começam a brilhar e a cúpula de energia se desfaz, surpreendendo todo mundo que estava
estava ali. Com a cúpula se abrindo numa luz forte, o grupo todo fica ali parado, observando a cena maravilhado. Shutra fica com uma cara de surpreso, se perguntando o que diabos é aquilo que ele tá vendo ali. A luz some e revela a bigorna, e ele se pergunta se aquela é a tal bigorna que dá vida ao trovão. Ele fica surpreso, sem conseguir acreditar que tá vendo um item tão lendário na sua frente. Ele continua ali parado, se perguntando se aquela é mesmo a forja que pode criar o trovão do nada. Felicia avisa que eles precisam fazer um último procedimento para poder ativar a forja de uma vez por todas. Ela manda todo mundo assumir suas posições no círculo mágico, deixando o Shutra e o Karaki no mesmo lugar. Ela explica que eles vão injetar mana no disco em sentido horário, aumentando a quantidade aos poucos. O grupo todo se posiciona ao redor da bigorna, cada um no seu lugar, prontos para começar o ritual. Felicia então dá a ordem para todo mundo focar e começar a injetar a mana no mecanismo antigo. Uma energia azul começa a sair de todo mundo, fluindo diretamente para a bigorna e ativando o poder dela. Ela grita para o Shutra aumentar a mana que ele tá mandando, e ele concorda na hora, se concentrando mais. Ela elogia ele e manda todo mundo continuar firme, avisando para ninguém baixar a guarda de jeito nenhum. A energia fica ainda mais forte e a bigorna começa a brilhar, mostrando que o ritual está funcionando. A bigorna começa a brilhar intensamente, absorvendo toda a energia que eles estão mandando para ela sem parar. Shutra se esforça ao máximo, com vários raios de energia azul saindo do corpo dele com muita força. Com uma cara de determinado, ele continua focado em mandar toda a sua mana para poder ativar a bigorna. De repente, um raio de energia cai direto na montanha, explodindo com tudo bem no meio deles. A luz azul some e a cena muda completamente, deixando o Shutra confuso e sem entender o que está acontecendo. Ele se vê num lugar desconhecido, cercado por vários anões. Uma pata gigante com garras afiadas toca o chão, indicando que uma criatura perigosa está chegando naquele lugar. A cena mostra um exército de anões e alguns mamutes como o exército de Shutra tinha enfrentado antes. Shutra pergunta o que é aquilo, e uma voz misteriosa começa a falar sobre os seus leais subordinados. Ele ouve um barulho vindo de cima e olha para lá, tentando entender o que está acontecendo na cena. Ele fica ali parado no meio dos anões, olhando para cima com uma cara bem séria e determinada. Um dragão gigante e assustador voando, encarando todo mundo lá de cima. Uma voz ordena para protegerem o ninho do grande Enkidu, enquanto a imagem de um dragão de lava aparece. Shutra fica de olhos arregalados enquanto a voz fala sobre a fronteira entre o reino demoníaco e o humano. A voz então revela que o dragão Enkidu é o guardião do portão que separa os dois mundos. Shutra acorda no chão da caverna, completamente exausto e suando frio depois de ter tido aquela visão bizarra. Ele pensa consigo mesmo que com certeza viu o dragão negro Enkidu, o lendário dragão da terra. Felicia se aproxima e pergunta se ele também viu a mesma visão que ela acabou de ter ali. Ela descreve que viu um dragão negro gigante com lava fluindo pelas veias, confirmando a visão do Shutra. O Karaki também confirma que viu o dragão. Ele diz que acha que todo mundo teve a mesma visão. A Felicia concorda com ele, e o Shutra fica confuso sem saber o que aquilo tudo significa de verdade. Ela então se vira e olha para a bigorna com um olhar bem determinado, pronta para descobrir a resposta. Felicia diz que o único jeito de descobrir é usando a forja, e se prepara para começar o processo. Ela se aproxima e toca na bigorna com a ponta dos dedos. A energia rosa e sombria envolve ela com tudo, fazendo ela se esforça para aguentar aquele poder. Shutra grita desesperado por ela, que está sendo atacada pela energia rosa. Ele tenta parar a energia com a mão enquanto Felicia grita para aquilo parar, mas não adianta de nada. A energia rosa explode com tudo, criando uma luz gigantesca que toma conta da sala inteira por um instante. A Caitlyn e o Karaki gritam desesperados o nome dos dois, completamente chocados com a explosão que aconteceu. Agora Shutra também está gritando, como se estivesse sentindo dor. Uma voz misteriosa fala sobre a mana do dragão, sobre conquista e sobre o ato de governar sobre tudo. A luz some e a Caitlyn e o Karaki ficam ali parados, completamente cercados pela energia rosa sombria. Os dois então olham para o chão e veem o Shutra ajoelhado, com uma energia sombria saindo do corpo dele. Ele tá ali parado com um martelo na mão e seu corpo tá todo envolto na energia rosa. Com o olho brilhando numa luz sinistra, ele encara todos, e alguém gaguejar o nome dele. A cena então muda pro acampamento dos orcs verdes. Um orc vermelho aparece usando uma luneta, observando o movimento do grupo do Shutra de longe, escondido. O líder Hyakujan debocha deles, se perguntando se eles acharam mesmo que podiam se esconder ali sem serem notados. Um dos orcs pergunta se eles devem atacar imediatamente.
O guerreiro orc fala que é só dar a ordem, e então é revelado que aquele é Yakujan, o grande chefe da tribo. Yakujan dá um sorrisinho de canto, se preparando para dar a ordem de ataque para o seu exército de orcs vermelhos. Com um olhar furioso, ele manda todo mundo se preparar para eles irem acabar com os inimigos que sobraram. A cena então mostra os orcs do Chris e da Caitlyn, que estavam escondidos, sendo cercados pelos inimigos. De repente, uma chuva de bolas de fogo começa a cair do céu, pegando todo mundo de surpresa. As bolas de fogo explodem com tudo no meio do campo de batalha, jogando os orcs para tudo que é lado. Os orcs gritam em agonia ao serem pegos de surpresa pelo inimigo. O exército inimigo com os mamutes avança com tudo, deixando os orcs do Chris completamente aterrorizados. Os orcs vermelhos correm e gritam de fúria, prontos para massacrar todo mundo que aparecer na frente deles. O Chris fica ali parado no meio dos seus orcs, completamente chocado e sem saber o que fazer. Com uma cara de desespero, ele diz que sem a Caitlyn e a Felicia, eles vão ser massacrados. De longe, o líder Yakujan só observa o bombardeio, vendo seus inimigos sendo massacrados pelas explosões de fogo. Com um sorrisinho de deboche, ele chama os demônios de tolos e fala que é bem feito para eles. Ele então dá a ordem para os seus magos se apressarem e acabarem de vez com o resto dos inimigos. Mas do nada, a mão de um dos magos começa a tremer, indicando que algo inesperado vai acontecer. O mago fica chocado ao perceber que não consegue mover as mãos, se perguntando o que está acontecendo ali. Nisso, um dos mamutes do pântano começa a brilhar com uma energia rosa, soltando um rugido bem sinistro. O olho do mamute brilha intensamente com a mesma energia sombria, como se estivesse sendo possuído por alguma força. Do nada, o mamute se vira e ataca os próprios orcs do Yakujan, que gritam surpresos com a traição. De cima do penhasco, Yakujan observa chocado seu próprio exército sendo atacado pelas criaturas que ele mesmo invocou. Ele grita desesperado sem entender nada, se perguntando por que as criaturas dele estão atacando o próprio exército. As criaturas inimigas se atacando, deixando todos surpresos. Chris fica de boca aberta com a cena, sem conseguir acreditar no que está vendo acontecer no campo de batalha. A cena muda e vemos alguém segurando um martelo feito de energia. É Shutra que está segurando o martelo brilhante. Shutra continua ajoelhado com o martelo firme em sua mão, todo envolto na energia sombria e poderosa do artefato. Ele olha para o martelo de energia na sua mão e alguém se pergunta como aquilo é possível. Shutra se surpreende com alguém dizendo que aquele é o martelo do trovão, a arma que faz par com a bigorna lendária. Felicia, amparada pela cera, fala que parece que o dragão Enkidu acabou escolhendo ele para empunhar a arma. Ele fica todo surpreso e gagueja, se perguntando se ela tá falando sério que ele foi escolhido. Felicia então apressa ele e pergunta o que ele tá esperando, mandando ele usar o poder do martelo logo. Com uma cara determinada, Shutra finalmente levanta um martelo de energia sombria que começa a soltar vários raios. Ele pensa que a mana do dragão Enkidu ensinou para ele exatamente como usar o poder daquele martelo. Nisso ele bate o martelo na bigorna com tudo, liberando uma onda de energia rosa que viaja para longe. A energia atinge os mamutes lá no campo de batalha, que rugem com os olhos brilhando na mesma cor. Os mamutes então se viram contra o exército do Yakujan e começam a causar um caos total com várias explosões. Os orcs vermelhos entram em pânico e gritam desesperados, sem entender por que estão sendo atacados de repente. A confusão se espalha pelo exército inimigo, que fica completamente perdido no meio do fogo amigo totalmente inesperado. O campo de batalha vira um verdadeiro massacre, com os mamutes destruindo as fileiras do próprio exército sem piedade. O General Bandal observa tudo e saca que o príncipe e a princesa conseguiram, virando o jogo a favor deles. Ele grita que essa é a chance deles e manda seu exército avançar para matar todos os inimigos confusos. Aproveitando a brecha, o exército do Bandal avança com tudo e começa a massacrar a tribo do Trovão Escarlate. Yakujan fica ali parado em cima do penhasco, observando completamente chocado o caos que tomou conta do campo de batalha. Ele grita com seu subordinado querendo saber por que o mamute se rebelou, mas o cara só fala da mana absurda. Aí o subordinado sugere que é melhor eles recuarem, mas o Yakujan fica completamente furioso só de ouvir a ideia. Do nada, o Chris aparece num pulo e aterrissa
com tudo na frente do Hyakujan, levantando uma poeira danada. Com um olhar bem sério, o Chris encara ele e avisa que aquele ali com certeza vai ser o fim da linha. Chris oferece uma morte rápida se ele se render, mas o Hyakujan se recusa e xinga ele de desgraçado. Furioso, Hyakujan grita que vai acabar com o Chris e já levanta a arma para atacar com tudo, mas o Chris é mais rápido e ataca primeiro com um golpe de energia azul que corta o ar na hora. O ataque corta o Hyakujan ao meio na frente de todo mundo, deixando os subordinados dele completamente em choque. Os orcs inimigos entram em pânico e começam a fugir, gritando desesperados que o grande chefe Hyakujan morreu. Chris observa os inimigos fugindo e comenta que agora só falta eles cuidarem do resto que sobrou da batalha. Ele pensa no Shutra e na Felicia, admitindo que a situação estaria bem feia sem a ajuda dos dois. Aí ele fica ali parado sozinho, se perguntando se os irmãos dele estão bem lá nas ruínas antigas. Enquanto isso, nas ruínas, uma tela mágica mostra a batalha acontecendo do lado de fora em tempo real para eles. Karaki pergunta se é isso mesmo, e a Felicia confirma que a bigorna permite controlar todos os guardiões. A Felicia então continua a explicação falando que com o poder da bigorna, a tribo do Trovão Escarlate foi completamente derrotada, mas ela termina a frase toda suada e com uma cara de quem tá passando muito mal. Do nada, a Felicia desmaia e cai direto nos braços da Caitlyn, que a segura assustada com a situação. Caitlyn grita o nome dela preocupada, mas a Felicia garante que vai ficar bem depois de um pequeno descanso. Alguém diz que é melhor achar um lugar para ela descansar, mas de repente eles percebem que o Shutra simplesmente desapareceu dali. Longe dali, Shutra aparece num lugar claro e comemora que pode respirar recebendo 3 notificações de level up. Ele fica surpreso com tanto nível e se pergunta se é por causa do artefato do Enkidu que ele usou. Uma outra notificação avisa que o nível da sua habilidade de conquista aumentou, deixando ele bem confuso com aquilo. Ele abre a tela de skills e se choca ao ver que a bandeira do rei também subiu de nível. Ele dá uma risadinha pensando que se a skill principal dele ficar mais forte, vai ser ótimo para ele. Aí ele olha a nova skill, mira o Cavaleiros do Rei e deduz que deve ser de invocação, gritando status. Do nada, Caitlyn aparece correndo na direção dele, e ele fica surpreso chamando pelo nome da irmã. Ele saca que sumiu sem avisar ninguém e fica com um sorrisinho sem graça se tocando da mancada que deu. Mas antes de se desculpar, a Caitlyn já chega dando um cascudo bem forte na cabeça dele com tudo. Ela aponta pro rosto dele e dá uma bronca por ele ter sumido, e ele só consegue pedir desculpas. Caitlyn diz que tá tudo bem, que eles vão acampar ali, deixando o Shutra confuso com a mudança de planos. A Caitlyn explica que o plano original era outro, mas que eles acabaram tendo um pequeno probleminha no caminho. Shutra fica com uma cara preocupada e pergunta que problema foi esse, querendo entender a situação toda, né? A cena revela que a Felicia desmaiou, com a Caitlyn explicando que a irmã deles perdeu a consciência de repente. Ela comenta que a Felicia forçou demais depois de ser capturada, enquanto uns curandeiros cuidam dela ali no chão. A Caitlyn explica que a Felicia falou que estava bem, mas que agora eles não fazem ideia de quando ela vai acordar. Com um sorrisinho, ela explica que sem a Felicia não dá para invocar os cavalos, então eles vão esperar. Ele concorda com o plano, mas fica com a cara bem preocupada, pensando se a Felicia vai ficar bem. A noite finalmente chega e o grupo todo descansa nas ruínas, com o Shutra sentado sozinho, pensativo sobre tudo. Ele fica se perguntando se a vida dele recuperou por completo só por causa do tanto que subiu de nível. Ele percebe que não tá nem um pouco cansado e se questiona se vai ter que esperar até de manhã. Aí a ficha cai e ele lembra que tá numa ruína, o que significa que deve ter tesouros escondidos. Mas ele também sabe que com certeza o lugar tá cheio de armadilhas e guardiões perigosos para proteger tudo. Ele então segura o martelo e pensa que a história muda completamente se ele for o governante das ruínas. Ele se lembra que o poder da bigorna só pode ser usado ali, mas que naquele lugar o poder é absoluto. Com um sorrisinho convencido, ele saca que basicamente ganhou um passe livre para fazer o que quiser ali dentro. Ele então se levanta e caminha até o cara que tá jogado no chão, roncando bem alto e babando. Shutra o chama 2 vezes até que o orc finalmente acorda meio grog sem entender o que tá acontecendo. Com um olhar bem malicioso, ele chama o Karaki pra ir com ele numa pequena exploração pelas ruínas. Karaki pergunta se é seguro, mas Shutra garante que não tem problema, pois ele é o governante dali. Chegando numa porta, ele lembra o Karaki das armas que podem achar e já vai entrando com um sorrisinho. Karaki espia lá dentro e fica completamente de boca aberta, soltando um grito de
de susto com o que vê. Ele avisa pro príncipe gaguejando que tem um monstro gigante e assustador caído bem ali no chão da sala. Shutra explica que é um golem de arco em forma de grifo, mandando ele pensar que é só um cara forte. Cara que se arrepia todo e pede pro príncipe parar de falar coisa ruim, pensando que eles podiam ter morrido. Ele olha pro tamanho do bicho e diz que não quer lutar com aquilo, mas o Shutra só debocha. Mais a fundo, o cara que grita pro príncipe que achou uma sala do tesouro cheia de ouro e equipamentos. O orc então mostra uma armadura dourada toda animado, e o Shutra concorda que ela parece ser bem boa. Shutra usa sua visão especial e percebe uma energia mágica, sacando na hora que é uma armadura encantada. Ele então pergunta pro Karak se ele quer a armadura, deixando o orc todo surpreso com a oferta. Shutra diz que pra ele é grande demais, e o Karak agradece o príncipe todo feliz da vida. O príncipe então pega umas moedas antigas e pensa que é melhor guardar as coisas úteis no inventário primeiro. Ele continua explorando o lugar e fala pro Karak pegar qualquer outra coisa que ele achar que vale a pena. Shutra se aproxima de um baú específico e se agacha, curioso para saber o que tem ali dentro de especial. Ele abre o baú, mas de repente percebe um brilho estranho vindo do fundo da sala do tesouro. Ele se vira e fica chocado ao ver uma energia rosa saindo de uma parede que parecia ser normal. A parede se abre, revelando uma passagem secreta brilhante, e ele se pergunta se achou uma área escondida. Com os olhos brilhando de animação, ele fica todo feliz, sentindo que vai achar algo incrível ali dentro. Sem pensar duas vezes, ele avança naquela direção. Ele passa pelo corredor e acaba chegando num espaço bem mais amplo e aberto, todo iluminado por uma luz rosa. Com um olhar focado, ele avista alguma coisa bem no centro da sala e fica meio confuso com o que vê. Ele dá de cara com o item flutuando num pedestal, todo envolto numa energia rosa bem sinistra e poderosa. Do nada ele tem uma visão de uma armadura vermelha e reconhece na hora a mana que tá sentindo no ar. Ele saca que aquilo é a manopla do Enkidu, a famosa arma lendária conhecida como abaladora de terras. Ele fica ali parado de longe, só observando a manopla flutuando sozinha no meio da sala, bem no pedestal. Ele pensa na sua aura de cavaleiro da conquista e liga tudo aquilo com a manopla do Enkidu na hora. Sentindo a manopla o chamando, ele começa a caminhar lentamente na direção do item, como se estivesse hipnotizado. Ele finalmente chega perto e estende a mão com cuidado, tocando na manopla flutuante com a ponta dos dedos. Mas na mesma hora, várias mensagens de erro aparecem avisando que todos os seus status são insuficientes para usar. Ele fica todo chocado e se pergunta se ainda não consegue usar a manopla por ser fraco demais para ela. Do nada, a manopla começa a brilhar com a energia rosa e a flutuar no ar, como se estivesse respondendo. Aí uma voz misteriosa dá permissão e uma notificação avisa que a manopla o reconheceu como mestre, deixando ele confuso. A manopla começa a brilhar com uma luz dourada, soltando vários raios e mostrando que está sendo ativada de verdade. Outra notificação avisa que o usuário foi mudado para Shutra, e ele grita enquanto é engolido pela luz dourada. Com um olhar focado, ele sente o poder da manopla fluindo por todo o seu corpo, se acostumando com a energia. Ele fica chocado que foi reconhecido como mestre e vê que ganhou mais 10 pontos em força, mana e estamina. Com a manopla equipada, ele se espanta ao ver o tanto que seus status aumentaram só por causa do item. Com um sorrisinho de canto, ele já fica imaginando quão mais forte vai ser quando o nível dele subir. Ele olha para a mão brilhando e comemora, achando incrível o poder daquele item que ele acabou de pegar. A janela do sistema mostra a descrição do item, confirmando que aquela é a lendária manopla de Enkidu. Do nada, o cara que aparece atrás dele e pergunta o que foi aquilo, deixando Shutra completamente assustado. Shutra pergunta desde quando ele tá ali, e o cara que responde que viu tudo, até a manopla sumir. Ele fica todo sem graça e pensa que vai ser um saco ter um poder tipo inventário sendo exposto assim. Cara que se aproxima e fala que não sabe o que foi aquilo, mas que pode dar problema se a história vazar. Com um sorrisão, cara que bate no peito e garante que vai guardar o segredo até ter uma lâmina no pescoço. Shutra fica ali meio pensativo, e o cara que pergunta se eles já pegaram tudo e se podem voltar agora. Shutra dá um sorrisinho de canto e cara que fala que o lugar dá arrepios, e que ele não gosta muito dali. Ele então concorda que é para eles voltarem, e os dois começam a sair da sala do tesouro. Mas enquanto eles estão saindo, ele de repente percebe alguma coisa, e para olhando para um canto da sala. Ele grita pro cara que esperar, e o orc, já meio sem paciência, pergunta o que foi que aconteceu agora. Shutra pergunta se ele não tá vendo aquilo, mas o cara que fica com a cara confusa sem entender nada. Apontando para um canto, ele fala todo animado que aquilo é exatamente o que eles estavam precisando agora. A Felicia, ainda desmaiada, bebe uma poção que o Shutra
trouxe e uma luz verde explode curando ela. Ela finalmente acorda e abre os olhos, parecendo bem melhor e já se sentindo mais recuperada depois da poção. Shutra segura ela e pergunta se ela tá se sentindo melhor e ela o chama pelo nome, ainda confusa. A Caitlyn se junta a eles e a Felicia, ainda meio groggy, pergunta o que foi que aconteceu ali. Com um sorrisinho, a Caitlyn explica pra irmã que o Shutra trouxe uma poção de recuperação de mana pra ela. Felicia bota a mão na cabeça, se perguntando de onde diabos ele tirou uma poção de mana do nada. Shutra então gesticula pro lugar todo e pergunta se ela esqueceu onde eles estavam, lembrando ela das ruínas. A ficha finalmente cai pra Felicia, que repete a palavra ruínas e entende de onde a poção veio. Com um sorriso bem convencido, Shutra lembra ela que não é pra esquecer que ele é o mestre dali. Ele manda a irmã ir descansar, garantindo que quando ela acordar, a mana dela já vai estar toda recuperada. A Felicia então chama o nome dele bem baixinho, fazendo ele se virar pra ela meio curioso. Toda corada e sem jeito, ela finalmente agradece de verdade por tudo que ele fez para ajudar ela ali. O dia finalmente amanhece e lá no acampamento o General Bandal comemora ao ver que eles finalmente voltaram. Com uma risada, ele dá um abraço em todo mundo falando que sabia que eles iam conseguir ter sucesso. Do nada, o Chris aparece e dá uma tossidinha, chamando a atenção do Shutra e da Felicia ali. Claramente sem jeito, ele continua com a tossidinha, todo sem jeito e sem saber como começar a falar. Ele fica ali parado, gaguejando, tentando arrumar um jeito de falar o que ele realmente queria dizer pra ela. Todo corado, ele finalmente elogia a Felicia, falando que a performance dela na batalha foi simplesmente esplêndida e incrível. Com um ar bem convencido, ela vira o rosto e responde que na verdade aquilo não foi nada demais. Shutra só olha de canto e pensa com um sorrisinho como ela tá se achando toda convencida com o elogio. Chris manda ela descansar e avisa que vai terminar as coisas, mas Shutra pergunta se ainda não acabou. O irmão mais velho então explica que ainda tem restos da tribo por aí, mas que resolvem em meio mês. Shutra então calcula que se a guerra vai demorar, isso significa que ele vai ter umas 2 semanas de férias. Mas a Caitlyn chega bem no ouvido dele e sussurra que mês férias o cacete, deixando ele completamente surpreso com a resposta. Ele fica todo corado e gagueja sem entender o que ela quis dizer, se perguntando que diabos foi aquilo. Com um sorrisinho no rosto, a Caitlyn avisa que ela e o Shutra ainda têm muito trabalho para fazer. A cena então muda para uma floresta bem isolada com as montanhas ao fundo, mostrando onde eles vão treinar. A gente então vê o Shutra levando um soco de energia azul bem no meio do peito sem nem conseguir reagir. O golpe é tão forte que o impacto levanta uma ventania, mostrando a força absurda do soco da Caitlyn. Ela grita com ele, mandando ele se recompor, senão ele vai acabar sofrendo de verdade no treinamento pesado. Caído no chão todo quebrado, ele só consegue gemer de dor enquanto a Caitlyn manda ele se levantar logo. Ele pensa que estava preparado, mas que o treino para aprender a arte da fera é muito mais brutal que imaginava. Aí é revelado que o trabalho que a Caitlyn tinha mencionado antes era justamente esse treinamento especial e intenso. A narração explica que nos primeiros 5 dias ele sentiu que não fez nada a não ser apanhar sem parar. Depois de uma semana, ele finalmente começou a conseguir ver os socos dela. E agora já é o 11º dia. A cena mostra que agora ele já consegue se defender, bloqueando um dos socos da Caitlyn com o braço. Ela elogia ele falando que tá melhorando e ele responde com um sorrisinho que depois de tanto apanhar, já tava na hora. Ele pensa que graças ao treino especial, sua arte da fera e sua aura chegaram no nível 5. Com um sorriso, a Caitlyn avisa que agora ele já tá pronto para começar a aprender a arte do Deus Fera. Shutra fica todo animado com a notícia e ela admite que tá impressionada com a velocidade que ele aprendeu. Com um olhar determinado, ele se prepara para finalmente aprender a técnica secreta dos licantropos, a arte do Deus Fera. A Caitlyn então segura as mãos dele e fala que vai ensinar um jeito novo de usar a aura. Ela manda ele não perder nenhum detalhe e seguir com atenção, perguntando se ele tá pronto para começar o treino. Shutra confirma todo animado e uma aura azul começa a brilhar das mãos deles, mostrando que o treino começou. Do nada, uma explosão de energia azul gigantesca toma conta de tudo, saindo deles com uma força absurda. Ele sente a aura da Caitlyn guiando ele, percebendo que é parecida com a arte da fera, mais diferente. Ele flutua num vazio, entendendo que a aura é a força da vida e que levada ao extremo vira conquista. A aura dele se expande e ele se pergunta se aquilo é a verdadeira aura que ele tanto buscou. 2 notificações do sistema aparecem na mesma hora, avisando que suas skills de aura e arte da fera subiram. Com uma cara de impressionada, a Caitlyn elogia ele, falando que o que ele fez foi simplesmente incrível. Ela comemora que ele conseguiu, e uma notificação confirma que ele adquiriu a arte do Deus Fera nível 1. Ele olha para a própria mão brilhando e pensa nas suas 2 novas fontes de poder, a arte e a manopla. Ele fecha a mão em punho, dissipando a energia
energia com a onda de poder. Ele então comemora ao receber a notificação de que finalmente conseguiu chegar no nível 14 com o treinamento. Com um olhar determinado, ele avisa que a verdadeira jornada dele está só começando. O General Bandal os observa. Na manhã seguinte, já no acampamento, Shutra e Caitlyn estão sentados numa mesa, tomando um café da manhã. Shutra então puxa assunto e fala que quer perguntar uma coisa para ela sobre a irmã mais velha, a Felicia. Ele vai direto ao ponto e pergunta por que o clima entre ela e o Chris está tão estranho. Shutra pensa que precisa trazer a Felicia pro lado dele, mas que a relação tensa dela pode atrapalhar tudo. Caitlyn explica que não é que eles se odeiam, mas que os dois parecem bem distantes um do outro. Ela garante que não rolou nenhum incidente direto entre eles, e o Shutra fica curioso para saber o motivo. Caitlyn revela que acha que tem a ver com alguma coisa que rolou entre o Chris e o Sylvan, e surpreso ele repete esse nome. Ela dá uma bronca nele por falar o nome do Sylvan, e ele se desculpa dizendo que ficou surpreso. Ele se lembra que o Sylvan é o irmão gêmeo da Felicia, e que ele era um oponente bem chato. Shutra começa a perguntar se o problema é entre o Chris e o Sylvan, mas é interrompido de repente. Do nada, o Chris aparece na porta e comenta que os dois irmãos estão ali, deixando todo mundo surpreso. A Caitlyn pergunta o que está acontecendo e comenta que ele chegou bem mais cedo que o esperado. Chris avisa para ele arrumar as coisas, explicando que o assunto terminou mais rápido e eles partem naquela tarde. Shutra fica completamente confuso com a notícia e pergunta para onde diabos eles estão indo agora. Com um sorrisinho, Chris explica que como a missão acabou, eles precisam ir se apresentar e reportar tudo. Já do lado de fora, o General Bandal aperta a mão do Shutra, agradecendo os príncipes pelo trabalho duro. Bandal diz que espera encontrá-lo de novo, e Shutra responde que também vai ficar aguardando ansiosamente por isso. Chris então assume a liderança e chama todo mundo, falando que já tá na hora deles irem embora. Com um olhar bem determinado, Chris finalmente anuncia que o destino deles é o castelo do Rei Demônio. A cena então corta e mostra o gigantesco e sombrio castelo do Rei Demônio sob um céu avermelhado. Lá dentro, uma figura imponente toda armadurada senta no trono, se revelando como o temível Rei Demônio. A narração explica que a jornada de volta é simples, enquanto os espíritos verdes voam por uma floresta escura. A narração explica que primeiro eles têm que ir para um círculo de teleporte para depois usar magia de transferência. A viagem até o círculo mais próximo leva uns 3 dias, e é uma jornada sem paradas em estalagens. Isso basicamente confirmava que eles teriam que passar mais uma noite acampando debaixo do céu estrelado. Perto da fogueira, Shutra pensa no castelo do Rei Demônio, e admite que está um pouco nervoso por chegarem amanhã. Ele então escreve na terra os nomes das 3 facções que atualmente dividem o poder no castelo. Aí são mostradas as silhuetas do segundo príncipe Zephyr, do primeiro príncipe Baikal e da quarta princesa Anastasia. É explicado que na disputa pelo trono a ordem de nascimento não importa, e sim quem tem mais conquistas e habilidade. A narração revela que Baikal e Zephyr são irmãos de sangue e herdaram a força imensa do clã draconiano da mãe. Shutra pensa que se fosse para escolher um herdeiro, o mais moderado Baikal seria a melhor opção, mas isso não adianta. Ele reflete que essa escolha não tem nenhum significado, pois depois daquele dia tudo vai mudar completamente. Com uma expressão sombria, ele pensa que é por isso que ele tem que se preparar para tudo que puder. O primeiro passo do seu plano é subir de nível para conseguir usar todo o poder da manopla abaladora de terras. Ele também decide que vai usar ao máximo sua nova força, se preparando para ativar a skill dos Cavaleiros do Rei. Uma notificação do sistema cria a Ordem dos Cavaleiros, e ele se pergunta se aquilo é tipo um sistema de guilda. Ele fica chocado ao ver que tem buffs, treinamento e até invocação, sacando como aquela habilidade é totalmente roubada. Com um sorriso malicioso, ele fica pensando no quão forte a skill vai ficar até o Caraca aparecer e encontrá-lo. Caraca dá uma bronca nele por ainda estar acordado, falando que ele precisa dormir para poderem sair cedo amanhã. O Orc manda ele ir logo, mas Shutra dá uma risadinha maligna e diz que ele chegou na hora perfeita. Com uma cara toda fofa, ele pergunta com jeitinho se o Caraca não quer participar de um pequeno experimento com ele. O Caraca fica todo arrepiado com a ideia e gagueja, perguntando que tipo de experimento bizarro é esse que ele tá falando. Sob a luz do luar, Shutra então chama o nome completo do seu guarda-costas, o poderoso guerreiro Orc Carac. Uma espada de pura luz dourada se materializa no ar, brilhando intensamente na escuridão da noite da floresta. Com o Carac ajoelhado, Shutra toca o ombro dele com a espada e o nomeia oficialmente como seu cavaleiro. De repente, uma aura azul explode do corpo do Carac, que
Karak solta um grito de surpresa com o poder que sentiu. Ele fala pro príncipe que tá se sentindo meio estranho, como se alguma coisa tivesse mudado dentro do corpo dele. O orc então percebe que sua lealdade aumentou, enquanto uma notificação o confirma como comandante cavaleiro de nível 24. Shutra fica todo animado e comemora com um grito, falando que é exatamente disso que ele estava falando o tempo todo. Karak se sente transbordando de força, mas não entende o que é aquilo, e o príncipe o chama pelo nome. Com os olhos brilhando de animação, Shutra pergunta se ele por acaso não quer se tornar o orc mais forte do mundo. Shutra promete que vai transformá-lo num imperador orc, forte bastante para lutar até com dragões se ele continuar crescendo. Karak fica meio preocupado com a empolgação dele e pergunta se ele por acaso está se sentindo mal ou algo assim. No dia seguinte, o grupo finalmente chega numa torre antiga no meio da floresta, onde encontram um círculo de teleporte. Chris então olha para o grupo todo e pergunta se eles já estão prontos para finalmente ir embora dali. Com um sorrisinho confiante, Shutra concorda com a cabeça e já vai dando o primeiro passo para cima do círculo mágico. O grupo todo se reúne na plataforma, que começa a brilhar com a luz azul indicando que o teleporte vai começar. A luz fica cada vez mais forte e Shutra se prepara para a sensação de ser transportado para outro lugar. O teleporte é um caos total, com a luz explodindo e o grupo viajando numa velocidade absurda pelo espaço. Ele entra em pânico e começa a gritar desesperado enquanto cai no meio da luz, sentindo que vai despencar. De repente tudo para e eles chegam no destino, mas Shutra fica ali parado completamente confuso com a aterrissagem. Caitlyn se aproxima preocupada e pergunta se ele tá bem, e ele gagueja que sim, que tá tudo bem com ele. De repente eles ouvem alguém chamar a Felicia, que tava ali parada mais à frente deles. Um bando de elfas negras aparece e começa a bajular a Felicia, falando que esperaram por ela e elogiando a beleza dela. Felicia fica ali de braços cruzados com um ar de superioridade, cercada pelas suas seguidoras que a admiram. Shutra observa a cena e pensa que aquilo parece um fã-clube de ídolos, se perguntando se elas são subordinadas dela. Do outro lado, um grupo de licantropos cumprimenta o Chris e a Caitlyn, dando as boas-vindas de volta para eles. Shutra brinca que ninguém veio para ele, mas ouve umas elfas cochichando enquanto olham para ele. Ele e Karak ficam surpresos com tantos cochichos direcionados a eles. Vendo os outros grupos de longe, ele finalmente saca o quão isolado e sem importância é sua posição no castelo. Mas com um sorrisinho de canto, ele pensa que tá tudo bem, pois aquilo já estava dentro das suas expectativas. Ele então se vira pro seu guarda-costas e pergunta com um olhar sério se ele por acaso tá pronto. Com uma cara determinada, ele fala que a partir dali eles vão começar a mudar as coisas um passo de cada vez. A cena então mostra o quarto caindo aos pedaços deles, todo empoeirado e cheio de teias de aranha. Karak sugere desfazer as malas ali e Shutra, sentado na cama, só agradece por pelo menos terem um quarto. Shutra diz que ter tempo livre não é diferente de ser deixado para apodrecer, já que não tem o que fazer. De repente alguém bate na porta e ele se vira completamente surpreso, se perguntando quem poderia ser. Uma mulher se apresenta como Flora Sevensword, da agência de gestão imobiliária do castelo do Rei Demônio. Ele questiona o que alguém de um cargo tão alto faz ali, e ela explica que é por causa do nível de mérito dele. Ela então revela que ele agora tem o direito de escolher uma nova residência, deixando ele completamente chocado. A cena muda e uma outra mulher de óculos se apresenta como Isabela, a responsável do escritório de méritos públicos. Shutra pergunta se é ali que ele consegue uma nova casa e ela confirma que ele veio para o lugar certo. Isabela conjura uma tela holográfica na frente do Shutra, mostrando todas as informações sobre os méritos dele no castelo. A tela mostra que o nível de mérito dele subiu para 5 e a mesada aumentou para 500 de ouro. Isabela elogia ele, falando que ele é o primeiro príncipe a conseguir tanto na primeira missão, e ele ri sem graça. Shutra então pede para ela mostrar as casas disponíveis, e ela concorda em levá-lo para ver as opções. O Karak fica completamente chocado e sem reação, gaguejando o nome do príncipe sem acreditar no que está vendo. Na frente de uma mansão gigantesca, Karak pergunta se aquele lugar luxuoso é mesmo a nova casa deles. Já dentro da mansão, a Flora os recebe e comenta que eles chegaram mais cedo do que ela estava esperando, agora vestida de empregada. Flora se curva e diz que é uma honra servi-lo, com uma nota sobre ela ser uma seguidora. Karak cochicha confuso no ouvido dele, e o Shutra explica com um sorrisinho que contratou ela com os pontos de mérito.
Shutra tenta explicar que os pontos são uma moeda, mas desiste, e o Karaki reclama que ele só fala besteira. A cena então corta pro castelo do Rei Demônio, avisando que a história continua no dia seguinte. Já arrumado, Karaki reclama que tá com vontade de ir no banheiro, e Shutra manda ele ir logo. Shutra, também todo arrumado, fala que só de ouvir aquilo ele também ficou nervoso com a situação toda. A Caitlyn aparece de repente e elogia os dois, falando que eles estão com uma aparência incrível e bem chique. Felicia então se gaba por ter escolhido as roupas, e a Caitlyn elogia o bom gosto da irmã mais velha. Com um sorrisinho convencido, a Felicia fala que todo o esforço dela valeu a pena no final das contas. A Caitlyn então elogia o Shutra, falando que ele tá incrível e que a roupa combinou muito com ele. Todo corado e sem graça, ele agradece e diz que as duas também estão com uma aparência simplesmente incrível. Caitlyn agradece toda feliz, enquanto a Felicia, toda sem jeito, resmunga que é óbvio que elas estão bonitas. Nisso, Chris se aproxima e chama o Shutra, lembrando ele que essa é a sua primeira cerimônia de audiência. Com um olhar de incentivo, ele fala que hoje o Shutra é a estrela e que é pra ele se mostrar. Com um sorriso bem determinado no rosto, o Shutra concorda na hora, pronto para encarar o desafio que vem aí. Ele pensa que alguns podem até achar que as conquistas dele foram só sorte, enquanto encara a porta brilhante. Mas ele sabe que logo todo mundo vai ter os olhos voltados para ele, observando cada passo que ele der. Eles vão olhar de novo para o príncipe inútil que um dia desprezaram e vão ver o quanto ele mudou. A cena mostra o salão do trono gigantesco, com vários demônios observando enquanto eles se aproximam do rei. O Chris então se ajoelha na frente de todo mundo e se apresenta formalmente como o sétimo príncipe Chris Moonlight. Ele continua falando que está ali perante o grande governante do reino demoníaco, que observa tudo do trono. Aí finalmente é revelado o rosto do imponente rei demônio Mitra, que encara todos com um olhar bem sério. Um dos conselheiros então anuncia para o rei que eles vão começar a relatar as conquistas dos príncipes Cisas. Shutra pensa no rei demônio Mitra, o pai de todos os príncipes Cisas daquele reino demoníaco. Com uma cara bem séria, ele percebe que tinha se esquecido de uma coisa muito importante sobre o seu pai. Ele se lembra que o rei demônio é a pessoa que nunca, em hipótese alguma, deve ser subestimada dentro do castelo. Ele sente uma pressão absurda só de estar ali na frente, como se todo o seu corpo estivesse se desfazendo. Do nada, a deusa misteriosa aparece numa visão e fala para ele conquistar, fazendo suas mãos brilharem com poder. A visão mostra que, para ser um rei, ele precisa superar aquele governante absoluto que sufoca todo mundo ao redor. Uma luz dourada então explode do corpo do Shutra, mostrando que ele está resistindo à pressão esmagadora do rei. Com os olhos brilhando de poder, ele entende que aquela é a verdadeira força da conquista que ele possui agora. O rei demônio Mitra parece notar a mudança no Shutra, encarando ele com uma expressão meio surpresa no rosto. Sentado no trono, o rei demônio então chama o Shutra pelo nome, fazendo a voz dele ecoar por todo o salão. Felicia, Chris e Caitlyn ficam completamente chocados e sem reação ao ouvirem o rei chamar o nome dele do nada. Ainda ajoelhado, Shutra levanta a cabeça surpreso, se preparando para encarar o Rei Demônio de frente pela primeira vez. Então o Rei Demônio fala que vai ficar ansioso para ver as futuras conquistas dele. Por hoje é isso, galera. Se gostou, não esqueça de deixar um like e um comentário para que possamos trazer continuação. Dito isso, até o próximo vídeo.